O som abafado de passos medidos fez-se ouvir no longo túnel escuro. Há apenas alguns meses, Sam não conseguia sequer imaginar o quanto o mundo no qual teve de aprender a sobreviver iria mudar. Os muitos corpos mortos e ensanguentados de pessoas brutalmente assassinadas que via todos os dias, com o tempo, deixaram de lhe causar horror e outras emoções, que foram substituídas pela indiferença. Quando Sam passou por outro zombi morto, o pensamento de que tudo o que estava a acontecer era como o fim do mundo tornou-se cada vez mais forte na sua cabeça. Poucos minutos depois, o herói encontrou a porta que dava para a saída e puxou a maçaneta com decisão, abrindo a porta. Depois disso, sem pensar, cruzou o limiar. Uma vez lá fora, Sam parou. A aurora boreal, que tinha aparecido pela primeira vez há vários meses, causava involuntariamente alegria de todas as vezes. Nessa noite, assim que apareceram, muitas criaturas semelhantes a lobisomens dos mitos apareceram na cidade do nosso herói. Por causa disso, as pessoas tiveram de se esconder em abrigos mais seguros do que as suas casas, mas poucas sobreviveram. Contando com a sorte, Sam conseguiu manter-se vivo até agora. Por isso hoje decidiu testar o seu destino, escondendo-se do lobisomem no seu abrigo improvisado. Passando perto do local onde Sam estava, o monstro ouviu um farfalhar e virou-se, tentando determinar a origem do som. Percebendo que o movimento descuidado do rapaz tinha atraído a atenção do monstro, começou a rezar para que seguisse numa direção diferente. Um rato que apareceu chamou-lhe subitamente a atenção. Não percebia por que razão o rato tinha chegado tão perto dele. Mas no momento seguinte, uma ideia brilhante amadureceu na sua cabeça. Depois de pedir desculpa ao animal, Sam atirou o rato diretamente na direção do lobisomem. Voou alguns metros, pousando mesmo em frente ao monstro, sem se aperceber da enorme sombra que pairava sobre ela. Entretanto, o rugido alto do lobisomem atraiu a sua atenção. No momento seguinte, o rato saiu a correr tentando escapar ao perigo. Sam respirou de alívio ao ver o monstro a recuar. Depois de esperar alguns segundos, decidiu explorar a situação imitando o som dos pássaros. Quando passado 1 minuto ninguém apareceu, o herói deixou o seu abrigo e dirigiu-se para o edifício da loja mais próxima. Uma vez lá dentro, o rapaz percebeu que hoje estava com muita sorte, porque nunca ninguém tinha visitado aquela loja antes dele. Pegando no carrinho, Sam começou a examinar cuidadosamente o conteúdo das prateleiras. Ficou muito contente quando encontrou uma geleia com um sabor raro. Depois de colocar o pote no carrinho, o herói lembrou-se que precisava de comprar comida para o seu animal de estimação. Ao encontrar-se na prateleira certa, pensou durante muito tempo sobre o que deveria levar e não se apercebeu da presença de mais ninguém. Ao ouvir o guincho de alguém, Sam virou-se e viu o lobisomem que já conhecia segurar o rato que tinha capturado. Começou a recuar lentamente, tentando não provocar o lobisomem. De repente, atirou o rato para longe e começou também a avançar lentamente em direção ao sujeito. A dada altura, os olhos do lobisomem ficaram vermelhos e avançou contra a sua vítima. Mas Sam não tinha para onde recuar e precisava de um plano urgente. Sem pensar 2 vezes, tirou a mochila e abriu o fecho, com a intenção de pegar em alguma coisa. No momento seguinte, o herói exclamou alegremente que tinha um presente para o lobisomem. O rapaz segurava à sua frente um cãozinho branco como a neve, que estava pronto para defender alegremente o seu dono. O monstro parou, olhando perplexo para Sam, que esperava algum tipo de reação por parte do lobisomem. Alguns momentos depois, os olhos do lobisomem voltaram a ficar vermelhos e investiu contra o nosso herói. No momento seguinte, Sam disse à bola de neve para apontar diretamente ao monstro. Depois disso, a cria foi envolvida por um brilho branco e poderosas correntes de ar levantaram o lobisomem, transformando o seu corpo em gelo. Poucos segundos depois, o seu corpo foi partido em vários pedaços, e de seguida o herói e o seu animal de estimação seguiram em direção à saída da loja. Algumas horas depois, Sam regressou à casa em segurança. Enquanto separava as coisas que tinha obtido hoje, o rapaz elogiou Bola de Neve pela ajuda e disse que receberia definitivamente a sua recompensa. O próprio cãozinho não se afastou da caixa cheia de comida que lhe interessava. O herói apercebeu-se do interesse de Bola de Neve e disse que lhe levou mais comida saborosa. Pegando em 2 latas de comida, virou-se para o cãozinho e perguntou-lhe o que escolheria: comida enlatada para cães ou comida enlatada para gatos? Depois de olhar para as guloseimas que lhe foram oferecidas, Bai ficou novamente absorto na sua caixa, perdendo todo o interesse pelo seu dono. Sam ficou curioso sobre o que tinha chamado tanto a atenção do cãozinho.
Quando pegou na caixa e descobriu que se tratava de pó de fibra alimentar, o rapaz olhou para o seu animal de estimação perplexo. Poucos minutos depois, um satisfeito bai estava a comer a iguaria que antes lhe interessava. O herói observou incrédulo enquanto o cachorrinho comia ativamente a comida para emagrecer destinada às meninas. Estudando as inscrições na caixa, lembrou-se de que a Linda também adorou esta marca e estava a planear comprar algo semelhante. Ao recordar isto, o humor do rapaz piorou, pois a culpa era dele pelo desaparecimento de Linda naquele fatídico dia. O nosso herói gostou muito da menina e decidiu finalmente confessar-se a ela. À noite, combinou encontrá-la num lugar isolado da ilha. Linda apercebeu-se da excitação que vinha do rapaz e perguntou-lhe por que a tinha chamado ali. Esta pergunta apanhou o nosso herói de surpresa, e ele não conseguiu dar uma resposta clara, abrindo e fechando a boca silenciosamente. Sem esperar por uma resposta dele, virou-se, chamando-o de idiota. De repente, algo no céu chamou a sua atenção. A menina feliz apontou para o céu, dizendo a Sam para também prestar atenção a um fenômeno tão bonito como a aurora boreal, o que era completamente atípico para a sua região. Sem tirar os olhos da rapariga, concordou com a cabeça, dizendo que era muito bonita. A dado momento, o seu rosto ficou vermelho e ela olhou para Sam. De repente, ela parou e disse que gostava dele há muito tempo. O herói não esperava ouvir uma confissão dela, e não acreditando no que tinha acontecido, voltou a perguntar o que ela tinha acabado de dizer. Enchendo os pulmões de ar o mais que pôde, Linda gritou que gostava dele e queria ser sua namorada. Sam ficou muito feliz por saber que os seus sentimentos eram mútuos. Ia dizer-lhe que também a amava, mas uma forte dor de cabeça que surgiu naquele momento não o permitiu. Linda reparou que o rapaz agarrou subitamente a cabeça e perguntou preocupado se estava tudo bem com ele. De repente, um brilho estranho envolveu-a. Sentindo algo estranho, Sam levantou a cabeça e olhou para Linda com horror. A menina tentou, sem sucesso, romper a parede invisível que a rodeava. Quando o herói tocou na vedação invisível, foi atingido por um forte choque elétrico. Devido à dor que lhe atravessava todo o corpo, o herói começou lentamente a perder os sentidos. Quando acordou, Linda já não estava lá. Sam agradeceu a Bola de Neve por o ter sempre ajudado, pois sem ele o herói já teria sido morto há muito tempo. Nesse preciso momento, o filhote de lobo sentiu algum tipo de ameaça. Saltou para o sofá ao lado do dono e começou a rosnar para o vazio. Ao observar o comportamento estranho de Bola de Neve, Sam percebeu que alguém perigoso se aproximava deles. Numa questão de segundos, aproximou-se da parede e olhou cuidadosamente pela janela para avaliar a situação. Não gostou do que lá viu. Muitos lobisomens estavam a aproximar-se da casa. De repente, um dos monstros irrompeu na sala, rompendo a parede com o seu corpo poderoso. A situação que se desenvolveu apanhou o rapaz de surpresa. Nunca imaginou que se iria encontrar sozinho com um lobisomem na sua própria casa. O herói não teve tempo de fazer nada antes de ser atacado pelo inimigo. Bai saltou dos braços caídos de Sam e levantou-se para o proteger. O tipo não percebia como é que os lobisomens conseguiram encontrar este lugar tão rápido. No momento seguinte em que cuspiu o sangue acumulado, Sam assumiu que os seus órgãos internos poderiam ter sido danificados, o que seria muito lamentável porque mais lobisomens iriam aparecer. Olhando em redor da sala, teve a certeza de que não sobreviveria desta vez. Sam gritou para Bai fugir o mais rápido possível porque não iriam sobreviver juntos, mas não ia deixar o seu mestre em apuros e avançou contra o inimigo, envolvendo-o em ar gelado. Vendo isto, Sam tentou o máximo que pôde gritar para o cãozinho para que se pudesse salvar, mas Bai ignorou-o teimosamente, lutando com os lobisomens. A sua própria impotência numa situação destas feriu profundamente o nosso herói por dentro. Voltou a gritar para o seu animal de estimação e ir embora. Ao ouvir o desespero na voz do seu mestre, Bai voltou-se, mas não tinha qualquer intenção de deixar Sam morrer sozinho ali. Estava determinado a protegê-lo a todo o custo. No momento seguinte, o lobisomem atacou-o, e Bai saltou no ar, evitando o golpe. No entanto, não conseguiu desviar-se das garras de outro lobisomem. Sam observou horrorizado enquanto o ferido Bai caía no chão. O rapaz gatinhou apoiado nos cotovelos em direção ao corpo imóvel do cãozinho. Pegando em Baia nos braços, disse que ela o devia ter ouvido e fugido. Ao mesmo tempo, os lobisomens aproximavam-se lentamente das suas presas. O herói já tinha aceitado a sua morte e disse que pelo menos iriam juntos para o céu. Depois disso, apertou Baia mais contra si, encostando a sua testa à dela. No momento seguinte, a sala foi iluminada por uma luz brilhante. Ao mesmo tempo, Sam viu-se no seu subconsciente,
Aí viu uma silhueta feminina dolorosamente familiar. O rapaz aproximou-se lentamente da rapariga, sem acreditar no que via. Quando cobriu a distância entre ambos, Sam abraçou a sua amada com lágrimas nos olhos, dizendo que a tinha procurado durante todo aquele tempo. Mas ao contrário das suas expectativas, Linda respondeu que o seu encontro não era motivo de alegria. Virando a rapariga para si, Sam perguntou-lhe animadamente se estava tudo bem com ela. Em resposta, ela disse calmamente que se ele não a tivesse levado para aquele lugar malfadado naquele dia, tudo teria sido diferente. No momento seguinte, Linda levantou a cabeça e disse, zangada, que se isso tivesse acontecido não teria morrido. Ao ouvi-la, tentou contestar dizendo que ela estava errada. Em resposta às suas palavras, a rapariga sorriu e disse que se tudo fosse como ele dizia, então era obrigado a provar-lhe que não era um fraco. Nesse momento, o corpo do nosso herói foi envolvido por um brilho azul e começou a levantar-se lentamente do chão. Os seus olhos brilhavam de raiva. Sam estava determinado a livrar-se de todos os seus inimigos. Um momento depois, um dos lobisomens correu na sua direção. De repente, as pupilas de Sam ficaram verticais, como as de um animal. Conteve o ataque do lobisomem com as suas próprias mãos, evitando que este se magoasse. A dada altura, as mãos do monstro começaram a ficar cobertas por uma espessa camada de gelo, que se espalhava pelo corpo a cada segundo. Sem largar a mão do monstro, Sam saltou, ficando à mesma altura do adversário. No momento seguinte, cravou os dentes no corpo do lobisomem. Pela dor da carne dilacerada, o monstro caiu de costas. O herói ficou feliz por finalmente ter conseguido mostrar o seu lado forte e enfrentar o inimigo sozinho. Ao mesmo tempo, a voz gentil de Linda sussurrou-lhe para matar todos os que estivessem à sua frente sem qualquer hesitação. O tipo correu em direção aos dois lobisomens que estavam à frente. O tempo parecia parar para os monstros. A velocidade com que Sam se movia era muito grande. Lidou literalmente com os inimigos num segundo, passando por eles à velocidade da luz, deixando apenas um rasto de sangue dos monstros mortos a segui-lo. Bai aproximou-se lentamente do seu mestre por trás. Sam voltou a si quando ouviu o cãozinho a chamá-lo. O herói olhou para sua mão com espanto. Bai aproximou-se dele e agarrou a ponta do blusão do seu mestre com os dentes. Percebendo que Bai estava a tentar puxá-lo para algum lado, Sam olhou para o seu animal de estimação e perguntou-lhe o que estava a tentar fazer. Em resposta, Bai largou o tecido e dirigiu-se para algum lugar à frente, indicando que o rapaz a seguisse. Uma súbita luz brilhante fez Sam tapar os olhos. A imagem de Linda, querida ao seu coração, voltou a aparecer diante dele. No momento seguinte, a menina feliz correu na sua direção, abraçando Sam. Estava feliz por ele ter regressado. O rapaz também ficou feliz por reencontrar a sua amada e seguiu o seu exemplo, abraçando-a. Ficaram nessa posição durante vários segundos, o que para Sam pareceram várias horas. A dada altura abriu os olhos, regressando à realidade. Olhando para as palmas das mãos, o rapaz não percebeu o que lhe tinha acabado de acontecer. Erguendo a cabeça, viu os cadáveres sem cabeça dos monstros à sua frente. Sam não conseguia acreditar que tinha feito tudo aquilo. De repente, lembrou-se de como conheceu Linda no seu sonho. Imediatamente depois disso, imagens de como lidou pessoalmente com os lobisomens começaram a aparecer na sua cabeça. As memórias que o atingiram causaram-lhe uma forte dor de cabeça. Poucos momentos depois, a dor diminuiu, e o herói tentou analisar o que tinha acontecido e perceber como é que exatamente conseguiu fazer tudo aquilo. Durante todo este tempo, Bai ficou ao seu lado, observando tristemente o tormento do seu mestre. Sam olhou para baixo e encontrou os olhos do seu animal de estimação. Quando saíram, a noite estava gradualmente a chegar ao fim. O herói parou, olhando tristemente para a sua antiga casa pela última vez. Algum tempo depois, Sam e Bai entraram noutra casa, que o rapaz tinha preparado com antecedência para tal ocasião. Depois de olhar em redor da sala cheia de caixas de mantimentos, o herói teve a certeza de que isso seria suficiente para recuperarem. Sentado no chão, Sam puxou Bai para o seu colo, dizendo que da próxima vez não teria de se arriscar para o salvar. Depois disso, começou a tratar os ferimentos dela com um guardanapo previamente embebido em álcool. Poucos minutos depois, reparou que a condição de Bai tinha melhorado muito e os seus ferimentos já não pareciam tão graves. Depois, Sam enfaixou o corpo de Bai para evitar a infecção. Levantou-a e, olhando-a nos olhos, disse-lhe para ouvir sempre as suas ordens dali em diante. Mas em resposta, o cãozinho mordeu-o na mão. O rapaz olhou para Bai com ressentimento, sem perceber por que é que ela o tratava daquela maneira.
Algum tempo depois, Sam saiu do duche. Passando a mão sobre o vidro embaciado, percebeu que os seus ferimentos tinham realmente cicatrizado muito rapidamente. Olhou para o seu corpo cuidadosamente por mais alguns momentos. De repente, o herói deu um murro na parede vizinha. O azulejo sob o seu punho desmoronou e um buraco apareceu na parede. Sam ficou surpreendido ao perceber que não só a dor tinha desaparecido, como a sua força também tinha aumentado significativamente. Ao sair da casa de banho, reparou em Bai a dormir por perto e presumiu que as mudanças nele estavam de alguma forma relacionadas com ela. Pegando noutra toalha, o rapaz dirigiu-se ao cãozinho. Depois disso, cobriu Bai cuidadosamente com uma toalha, tentando não perturbar o seu sono. Sam pegou numa almofada e numa manta e deitou-se ao lado dela, agradecendo a ajuda que ela lhe dera. Assim que fechou os olhos, o herói caiu imediatamente num sono profundo e agitado, no qual voltou a procurar desesperadamente por Linda. Ouviu os gritos de socorro dela vindos de diferentes direções, mas por mais que olhasse em redor, Sam não conseguia perceber onde ela estava. O rapaz deambulou na escuridão, guiado apenas pelos gritos da sua amada. Bai acordou e olhou para o seu mestre com tristeza nos olhos. Já há vários minutos que ele, a dormir, chamava por Linda. Decidida a pelo menos ajudá-lo um pouco, Bai saltou do assento e enfiou-se debaixo da manta com Sam. Ela deitou-se ao lado dele, encostando a testa à sua bochecha. A dada altura, o seu pelo começou a crescer, ficando azul. Alguns momentos depois, uma linda rapariga de cabelo azul estava deitada ao lado de Sam. Percebendo que ele se sentia um pouco melhor, fechou os olhos e adormeceu. Os raios de sol que invadiam o quarto acordaram o nosso herói. Esfregou os olhos sonolento, percebendo que já era de manhã. Um farfalhar vindo de algum lugar ao lado fez Sam estremecer de surpresa. O rapaz olhou para o lado e ficou surpreendido ao ver um estranho ao seu lado. Tentou perceber como é que aquele estranho lhe tinha chegado, porque definitivamente trancou a porta. Quando Linda rolou para trás, Sam tocou-lhe acidentalmente no ombro. Puxou imediatamente a mão para trás e olhou para a palma, perplexo. No momento seguinte, apercebeu-se que havia uma rapariga deitada ao seu lado. Recompondo-se, Sam perguntou cautelosamente quem era a estranha e o que estava a fazer em sua casa. A menina sentou-se e esfregou os olhos, sonolenta. Sam ficou chocado quando viu o rosto dela. Abraçou-a imediatamente, feliz por ela finalmente estar de volta. Percebendo que estava a abraçar a sua pele nua, o herói afastou-se imediatamente dela, e o seu rosto ficou com um tom profundo de vermelho. O rapaz levantou-se de um salto e virou-se, pedindo-lhe desculpa. De costas para ela, disse-lhe para se vestir rapidamente. Linda foi então ter com Sam, e começou a olhar atentamente para o seu rosto. No momento seguinte, para sua surpresa, a rapariga lambeu-lhe a bochecha, fazendo o rapaz corar. Dando um passo atrás, perguntou surpreendido o que ela estava a fazer. Ao ver o rosto de Sam ficar vermelho, a rapariga usou a sua habilidade e enviou uma corrente de ar frio em direção ao seu rosto. Aquilo ajudou claramente, e agora, em vez de embaraço, o rosto do nosso herói mostrava surpresa misturada com perplexidade. Reparou nos ferimentos nos braços e ombros da rapariga e um pensamento louco ocorreu-lhe. Sam decidiu ter a certeza disso e dissipar as suas dúvidas. Perguntou-lhe se ela era Bai. Em resposta, a rapariga voltou a lamber o rosto do rapaz. Algum tempo depois, o herói conseguiu encontrar uma caixa de roupa adequada para Linda. Envergonhado, entregou-lhe o pano macio cuidadosamente dobrado. Observou enquanto a rapariga tentava perceber para que servia cada peça de roupa. Sam respirou fundo e ofereceu-se para a ajudar, percebendo que a rapariga não sabia vestir-se sozinha. Tentando não olhar para ela, ajudou-a a vestir-se. O rapaz convenceu-se de que aquela não era a verdadeira Linda, mas apenas a pequena Bai. Mesmo que tentasse desesperadamente convencer-se disso, era realmente difícil acreditar. A aparência dela convencia-o constantemente do contrário. Depois de vários minutos excruciantemente longos, finalmente terminaram e Sam deitou-se cansado no chão, dizendo que vestir outra pessoa era muito difícil. Ficou feliz por Linda ter algumas roupas extra no depósito, mas estava atormentado pela questão de saber por que razão Bai adotara uma imagem tão querida ao seu coração. A cada dia que passava, Sam compreendia cada vez menos o que estava a acontecer. Quando a rapariga se aproximou dele, ele virou a cabeça na sua direção, dizendo que queria ficar num lugar seguro com ela e esperar por ajuda. Mas há muito tempo que não via as equipas de resgate e a situação noutras áreas era-lhe desconhecida. Sentando-se, o rapaz admitiu que estava preocupado com os seus pais e com a verdadeira Linda. Olhou para a palma da mão durante alguns segundos,
atormentado por dúvidas sobre as suas novas capacidades. Suspirando, Sam voltou a sua atenção para a rapariga, dizendo que ainda sabia muito pouco sobre o que tinha acontecido há 2 meses e de onde tinham vindo todos aqueles monstros. Linda olhou para o rapaz com interesse durante todo o tempo. Um momento depois, ela aproximou-se dele e deitou-se no seu colo. Algum tempo depois, saíram, e Sam observava a situação, estudando cuidadosamente as ruas vizinhas através de binóculos. Olhando para longe, o herói perguntou-se onde poderiam estar os outros sobreviventes. A sua atenção foi atraída para Linda, que estava a olhar para alguma coisa. Um sentimento de inquietação surgiu no seu coração, e aproximou-se dela, perguntando-lhe para onde estava a olhar. Em resposta, a rapariga apontou o dedo para um ponto à sua frente e Sam pegou novamente no binóculo, tentando perceber o que lá estava. Viu 4 pessoas a fugir de monstros. Louis liderou os seus companheiros na esperança de escapar à perseguição. Mas de repente um lobisomem apareceu à frente deles, bloqueando o caminho. Todos começaram a entrar em pânico porque se encontraram num beco sem saída. Recompondo-se, o homem mais velho do grupo gritou que não tinham outra escolha senão lutar contra o monstro. A mulher perguntou-lhe como faria isso se nem sequer tinham uma arma normal contra um adversário forte e ágil. De repente, a sua atenção foi atraída pelo grito de alguém vindo de cima. Linda usou a sua habilidade de sopro de gelo e atacou o lobisomem. Num instante, ficou coberta por uma espessa camada de gelo. Sam acabou por se livrar do inimigo, partindo-o em pequenos pedaços. Virou-se então para a equipa e perguntou se estavam bem. Olharam horrorizados para as 2 pessoas que estavam à sua frente, que destruíram o monstro com as suas próprias mãos. Motivados pelo medo, correram AOS gritos para o mais longe que puderam. Sem se aperceber da enorme sombra que se aproximava, Sam virou-se para o seu parceiro, confuso, e perguntou-lhe por que tinham fugido. De repente, ouviu-se um alto rugido de lobisomem atrás. O herói virou-se imediatamente ao ouvir o som. Olhando para ele, o sujeito reparou que este lobisomem era diferente dos seus companheiros. Olhando para Linda, percebeu que ela estava muito tensa. A dada altura, o lobisomem começou a ser cercado por pequenos raios. O herói aproximou-se da rapariga, dizendo que desta vez tinham encontrado um inimigo forte. Durante alguns segundos ficaram imóveis, à espera que o monstro atacasse. Sam reparou que, por algum motivo, o seu corpo parecia mais pesado do que antes. Nesse momento, o lobisomem atacou-os, mas Sam e Linda saltaram, evitando as garras do inimigo. O rapaz gritou para o seu parceiro congelar o lobisomem. Ela ouviu as suas palavras e usou a sua habilidade. Mas o monstro começou a rugir, e os raios tornaram-se mais fortes quando os raios atingiram Sam e Linda. Estes não conseguiram esquivar-se, e uma dor aguda trespassou os seus corpos. O tipo conseguiu cair de pé. Sugeriu que a dificuldade de movimento se devia à capacidade dos raios. Sam deu alguns passos para trás, percebendo que se aproximasse demasiado do lobisomem, o corpo tornar-se-ia difícil de controlar e teriam de evitar ataques próximos. Não via saída para a situação com as suas capacidades atuais. Então o tipo agarrou Linda pela mão e fugiu para longe do monstro. Poucos minutos depois, estavam dentro do centro comercial. Escondido atrás de uma das muitas paredes, Sam decidiu recuperar ali o fôlego e ficou de olho na entrada. O monstro seguiu-os e tentou descobrir onde estava escondida a sua vítima. Estudando o conteúdo da sua mochila, o rapaz chegou à conclusão de que não tinha qualquer arma, nem sequer uma faca comum. De repente, Linda entregou-lhe algo que parecia uma faca feita de gelo. Sam agradeceu e pegou na arma que ela lhe ofereceu. No momento seguinte, aproximou-se da rapariga e perguntou-lhe, surpreendido, se ela poderia criar vários objetos de gelo. Linda sorriu e acenou com a cabeça. Graças à arma que recebeu, o herói teve a hipótese de derrotar o lobisomem. Ao mesmo tempo, o monstro olhou em redor, procurando a sua vítima. De repente, algo brilhou atrás dele. Quando uma faca de gelo voou na sua direção, o lobisomem reagiu a tempo e repeliu-a. Nesse momento, Sam saiu do esconderijo, armado com várias facas de gelo. Depois disso, atirou-os todos para o seu adversário, esperando que não conseguisse desviar-se de todos. Mas o lobisomem não teve qualquer problema em cortar as facas que voavam na sua direção com as suas garras. Depois disso, soltou um rugido furioso. O plano do herói resultou. Ele irritou o monstro e provocou-o a correr atrás dele. O herói subiu rapidamente as escadas até ao 2º andar, atraindo o lobisomem para uma armadilha. O monstro estava rapidamente a alcançar a sua vítima, surpreendendo Sam. Olhando em frente, o rapaz percebeu que quase tinha chegado ao sítio certo,
Alguns momentos depois, Sam chegou à vedação e saltou por cima dela. O monstro também saltou atrás dele. Sam já tinha conseguido aterrar no gelo da pista de patinagem. Quando o lobisomem aterrou à sua frente, o gelo debaixo das suas patas começou a rachar. Segurando-se ao corrimão, o herói perguntou ao lobisomem se sabia o que era uma pista de patinagem. A cada segundo que passava, mais e mais fissuras profundas apareciam à superfície. A certa altura, o gelo sob o monstro finalmente partiu-se, e a água por baixo dele começou a transformar-se numa infinidade de agulhas de gelo. Perfuraram o corpo do lobisomem, atravessando-o e privando-o da capacidade de se movimentar. Sam respirou de alívio. Tinham tido sorte em haver apenas um inimigo. Se houvesse vários, nunca teriam conseguido. Quando a rapariga se aproximou dele, ele sorriu, dizendo que as suas capacidades eram muito úteis. Sorriram um para o outro, aproveitando a vitória, sem se aperceberem do surgimento de bolhas amarelas no corpo do inimigo derrotado. À medida que o seu número aumentava, Sam reparou neste estranho fenômeno. Ficou curioso para saber o que era e tocou numa das bolhas. Nesse momento, várias bolhas explodiram junto dele e vários choques elétricos atingiram a cabeça do sujeito. Linda, que não percebia nada, olhou-o com preocupação. Segurando a cabeça, Sam disse que algo estava a tentar controlar o seu cérebro. Apoiou-se no corrimão para não cair. A cada segundo que passava, o que quer que tivesse entrado na sua cabeça tornava-se mais forte e tentava expulsar a consciência do sujeito do seu corpo. De repente, rosnou, e a silhueta de um lobisomem derrotado surgiu do seu corpo. Assustada, Linda deu involuntariamente um passo atrás. Lutando consigo mesmo, Sam disse-lhe para se afastar o máximo possível dele. Avisou-a que estava prestes a perder o controle de si mesmo. Vendo que não houve qualquer reação às suas palavras, gritou-lhe para fugir dali imediatamente. Apesar das suas ordens, a rapariga aproximou-se dele e beijou-o. Puxou-a imediatamente para longe dele, perguntando-lhe o que estava a fazer. Quando a dor de cabeça voltou, o rapaz pediu a Linda para o ouvir e ir embora. Mas ela permaneceu parada no mesmo lugar, olhando para o sujeito que segurava o inimigo invisível com todas as suas forças. Um momento depois, o monstro tomou conta da mente de Sam. Depois disso, correu em direção à rapariga que estava ao seu lado. Não teve tempo de reagir e caiu no chão juntamente com o rapaz. Neste momento, o herói conseguiu recuperar o controle do seu corpo durante alguns segundos. Linda estendeu a mão e tocou-lhe na bochecha. No momento seguinte, ela puxou-o para si e beijou-o. Os olhos de Sam arregalaram-se de surpresa. Quando a rapariga se afastou dele, sentiu-se um pouco melhor. Linda reparou como a ruga entre as sobrancelhas do rapaz desapareceu e o seu estado melhorou um pouco. Tendo decidido algo por si mesmo, Sam voltou a pressionar os seus lábios nos lábios da rapariga num beijo estranho. Beijaram-se durante vários segundos. O rapaz sentiu que Linda tinha usado a sua habilidade de sopro de gelo. Quando ficou sem ar, o herói afastou-se da rapariga e o hóspede indesejado deixou o seu corpo. Mas no momento seguinte foi tomado pela excitação. Linda estava cansada, deitada de barriga para baixo com os olhos fechados. Depois de se certificar de que ela não estava ferida, o rapaz soltou o ar cansado e deitou-se ao lado dela. Ficaram deitados em silêncio no chão, ouvindo apenas os batimentos cardíacos medidos um do outro. De repente, Linda aproximou-se mais de Sam, olhou para ela e sorriu ternamente. Ela ajuda-o sempre que ele está à beira da morte. Lembrando-se do beijo recente, o rosto do rapaz voltou a ficar vermelho. Como se sentisse o que ele estava a pensar, Linda, corada, usou nele o seu hálito de gelo. Depois disso, tapou a boca com a mão e chamou o rapaz de pervertido. Suspirou e olhou-a com resignação. Um momento depois, percebeu que a menina tinha aprendido a falar. Sam perguntou-lhe por que é que ela tinha assumido essa forma de repente. A menina respondeu que mudou porque o próprio rapaz quis. Depois das suas palavras, o herói ficou triste. No fundo, esperava que ela pudesse ser a verdadeira Linda. Com base nas informações recebidas, Sam assumiu que ela era capaz de ler os seus pensamentos, uma vez que era capaz de compreender exatamente quem ele queria ver e recriar a imagem dessa pessoa. Linda confirmou a sua suposição. Ele assentiu, dizendo que se devia entregar menos às suas fantasias sobre a sua amada. O herói decidiu mudar de assunto, perguntando à rapariga de onde vinha e por que tinha aparecido ali. Linda admitiu que não se lembrava de nada sobre o assunto. Sam suspirou de desilusão e levantou-se do chão. Depois disso, bateu com raiva na parede, sem saber, usando o poder do relâmpago, ficou irritado pela falta de qualquer informação sobre o que estava a acontecer ao seu mundo.
Quando o rapaz olhou para a sua mão, ficou surpreendido ao notar que era a mesma habilidade do lobisomem que tinha derrotado. Sam presumiu que o tinha conseguido depois de absorver a aura do monstro após a sua morte. Linda aproximou-se dele, pegou-lhe na mão e perguntou-lhe se estava tudo bem com ele. Apesar das suas garantias de que estava bem, a rapariga começou a lamber-lhe a mão magoada. De repente, percebeu que após a sua última vitória sobre o lobisomem, Linda se tinha transformado numa humana e agora tinha começado a falar. Agarrando-a pelos ombros, o rapaz exclamou alegremente que provavelmente todas as mudanças estavam relacionadas com o número de monstros mortos. Depois de ouvir esta sugestão, a rapariga olhou para ele com dúvida. Sam exalou e disse que teriam de testar esta teoria por experiência própria. Depois disso, pegou na sua mochila dizendo que precisavam de seguir em frente. Mas a rapariga permaneceu parada onde estava. Sam virou-se e perguntou-lhe por que não vinha. Ela disse que se o herói gostasse dela, deveria tratá-la por Linda, e se não, então vai. O rapaz, surpreendido, olhou para ela por alguns momentos. Depois aproximou-se dela e acariciou-lhe a cabeça, chamando-a de Linda. Poucos minutos depois, estavam novamente lá fora. Ao virar a esquina da casa, Sam avisou Linda para ter cuidado. Certificando-se de que o caminho estava livre, seguiram em frente. De repente, reparou numa mochila caída na estrada. Aproximaram-se e uma imagem pouco lisonjeira abriu-se diante deles. Os tipos que salvaram antes foram brutalmente mortos por outro lobisomem. Sam ajoelhou-se ao lado da mochila do estranho, sentiu pena de não os poder salvar de algo assim. De repente, alguém se aproximou deles por trás e apontou uma arma a Sam e Linda, dizendo-lhes para não se mexerem. O herói levantou-se e, apercebendo-se do espírito de luta da rapariga, pediu-lhe que não atacasse. Os rapazes gritaram para os estranhos se afastarem dos corpos dos amigos. Depois disso, um deles correu e examinou os corpos dos seus companheiros. Richard virou-se para Sam e apontou-lhe uma faca, perguntando-lhe por que mataram os seus amigos. Sem esperar por uma resposta, o rapaz gritou que iria definitivamente vingar o seu assassinato. O tipo franziu o sobrolho, chamando Richard de idiota. Depois disso, usou a sua nova habilidade e enviou uma descarga elétrica em direção aos rapazes. Richard atirou a faca para o lado e esta caiu aos pés de Sam. Ao apanhá-lo, o rapaz disse que os ferimentos deixados nos corpos dos amigos só poderiam ter sido causados por um lobisomem. Aproximando-se, apontou uma faca a Richard, dizendo que mesmo que houvesse caos em todo o lado agora, não deveriam atacar toda a gente com armas. O tipo que apareceu de repente gritou para Sam parar e estava pronto para atacar. Linda reagiu mais rápido que Sam e correu para bloquear o caminho do inimigo. Ela chegou a tempo e usou o seu gelo para bloquear o fogo inimigo. O herói ficou surpreendido por alguém conseguir controlar o fogo. Recompondo-se, disse a Linda que tinham de lidar com aquele tipo o mais rápido possível para não atrair a atenção dos monstros, pelo que derramou um pouco do seu poder na barreira de gelo. Um momento depois, a barreira foi destruída. Ao ver o raio na mão de Sam, Alexander ficou muito surpreendido por dois estranhos terem superpoderes. De repente, Sam saiu do seu lugar e aproximou-se de Alexander. Poucos segundos antes da colisão, conseguiu ativar o seu fogo. A cada momento, as chamas tornavam-se mais fortes e Sam não tinha poder contra elas. Mas Alexandre não tinha qualquer intenção de enfraquecer o seu fogo para permitir que o inimigo o alcançasse. O herói saltou alguns metros para trás e observou Alexandre durante alguns segundos, cujas chamas se acalmaram gradualmente. De repente, ouviu-se o uivo dos monstros, atraindo a atenção de todos. A poucos metros de Alexander estava uma multidão de lobisomens. Sam protegeu Linda, e após analisar o comportamento dos monstros, assumiu que não eram o seu alvo. Mudando para um sussurro, disse que precisavam de aproveitar o momento e escapar. Quando Sam se virou e deu alguns passos, ouviu a voz de Alexander, que disse que iria definitivamente proteger toda a gente. As palavras do miúdo ecoaram desagradavelmente no coração do nosso herói, e ele cerrou o punho, sustendo a força que estava a explodir. Não se podia dar ao luxo de fugir como um cobarde novamente. Alexandre cobriu os seus companheiros com o seu corpo, aguardando o momento certo para atacar. De repente, um dos lobisomens correu direito a ele. Linda congelou imediatamente o monstro, impedindo-o de se mexer mais. Sam, por sua vez, usou a força física para partir o inimigo congelado em pedaços. Então, correu para a frente de Alexandre e dos seus amigos, gritando para que se afastassem o mais possível. O herói estava sozinho com vários lobisomens. Caindo de joelhos, disparou um choque elétrico no chão, atingindo os seus adversários.
Poucos momentos depois, os lobisomens caíram mortos. Sam percebeu que usar esta habilidade estava a usar demasiada força. De repente, sentiu uma dor forte na zona do coração. Sam não compreendia o que estava a acontecer e por que razão o seu coração começou a apertar. Alexander destruiu o lobisomem que queria atacar Sam. Depois voltou para junto dos seus amigos e perguntou se estava tudo bem com eles. Depois de se certificar de que os rapazes estavam bem, Alexander agradeceu ao nosso herói a ajuda que tinha prestado. De repente, Greg interveio na conversa, dizendo que Sam e o seu companheiro tinham morto vários dos seus conhecidos. Alexandre deu-lhe uma palmada na cabeça, dizendo que se fosse esse o caso, este sujeito não os teria ajudado. Linda percebeu que algo estava errado com Sam e olhou para ele com preocupação. De repente, começou a tossir sangue e de seguida perdeu os sentidos. Umas horas depois, o tipo começou a cair em si. Abrindo os olhos, viu Linda sentada com lágrimas nos olhos. Sorrindo cansado, o rapaz chamou a rapariga pelo nome. Acariciando-lhe a cabeça, disse que estava bem e que não havia necessidade de ela derramar lágrimas. Inesperadamente para si, o herói sentiu alguém a puxar-lhe as roupas. Perguntou a Linda por que é que estava a fazer aquilo, mas ela respondeu que não tinha feito nada parecido e colocou as mãos à frente do corpo. Sam levantou a cabeça e viu o estranho levantar-lhe a t-shirt e examinar-lhe a barriga. A dada altura, ela afundou ainda mais. O rosto de Sam ficou vermelho devido à situação embaraçosa. De repente, a bela loira tocou-lhe na fivela do cinto e começou a desabotoá-lo. Sam arrancou-lhe o cinto, vermelho até as pontas das orelhas, perguntando-lhe o que estava a fazer. Melissa respondeu que estava apenas a examinar os seus ferimentos. Sam respondeu que não estava ferido e não via necessidade deste tipo de verificação, mas a rapariga apenas sorriu suavemente. Depois levantou-se e disse que naquele caso não lhe tirava as calças se ele ficasse parado. Olhando para Linda, Melissa perguntou-lhe se era sua namorada. O herói apenas a olhou com incompreensão. A rapariga loira pegou na mão de Linda e pediu-lhe que a ajudasse a desapertar o cinto de Sam. Envergonhada, a menina tocou no cinto e começou a desabotoá-lo. O rosto do nosso pobre herói voltou a ficar vermelho. Sentiu-se muito estranho quando duas lindas raparigas desabotoaram as suas calças. De repente, Melissa olhou para o rosto de Sam, verificando a sua reação. Ao ver a expressão dele, riu-se e disse que ele era mesmo um libertino. Depois disso, a menina colocou as mãos na barriga dele, dizendo que esperava que depois do tratamento ele ficasse tão alegre como antes. No momento seguinte, uma névoa verde começou a emanar das suas palmas, e Sam sentiu dor onde estavam as suas mãos. Melissa disse que tinha poderes curativos e que agora iria tratar os órgãos internos dele. Por isso ele precisava de ter paciência. De repente ela disse que o rapaz teve muita sorte, absorveu uma grande quantidade de energia animal e continuou vivo. Os gritos de dor de Sam continuaram por mais uma hora. Quando o tratamento terminou, Melissa sentou-se cansada numa cadeira. Ela disse que curou todas as feridas internas dele causadas pela energia da besta. Depois disse que agora precisava de ir descansar e que Sam e Linda podiam fazer o que quisessem. Posto isto, a rapariga adormeceu de imediato, deixando o rapaz confuso. No entanto, no momento seguinte, a surpresa estava estampada no seu rosto ao ver que Melissa acordou tão depressa como adormeceu. Por algum motivo desconhecido por Sam, o seu rosto ficou vermelho e ela perguntou animadamente o que estavam ali a fazer. Depois disso, levantou-se da cadeira e saiu a correr com os olhos fechados, dizendo que podiam continuar e que ela não os iria perturbar. O herói, sem perceber nada, olhou para Linda, perguntando-lhe o que é que Melissa, que tinha acabado de fugir, estava a dizer. Poucos minutos depois, Linda ajudou Sam a descer até ao resto dos rapazes. Alexander reparou nas chegadas e disse que Sam já parecia muito melhor do que antes. O herói sorriu e agradeceu a preocupação. Alexandre respondeu que atualmente todos precisam de assistência mútua. De repente, uma das meninas correu para eles e disse que tinha uma notícia muito importante. Finalmente conseguiram receber um sinal de rádio da cidade de N. Os rostos de Alexander e Sam refletiam forte surpresa. Algum tempo depois, os nossos heróis foram até a sala de controlo e Ana ligou a gravação, onde descobriram que, desde julho, os animais mutantes começaram a aparecer em todos os cantos do mundo. A cidade de N também sofreu muito. Foi ainda dito que, com a ajuda das forças do exército, conseguiram controlar a situação, mas devido à interrupção dos sistemas de transporte e comunicação, as operações de resgate não serão realizadas temporariamente.
Alexander perguntou se era possível contactar alguém da cidade N, mas Anna respondeu que era impossível. Ela explicou que após o aparecimento da radiação laser, os sistemas de satélite também falharam. Tentaram enviar uma carta por fax, mas nunca obtiveram resposta. O rapaz não gostou do que ouviu e começou a gritar com a rapariga para continuar a enviar mensagens o máximo de tempo possível. Anna limitou-se a abanar a cabeça tristemente. Sam e Linda olharam do monitor para Alexander. Cobrindo os olhos com a mão, desculpou-se, dizendo que estava um pouco louco. Anna olhou para ele e disse que estava tudo bem, que continuaria a enviar mensagens até receber uma resposta da cidade de N. Virando-se, dirigiu-se para a saída da sala, agradecendo a preocupação dela. Ao encontrar-se no corredor, o sujeito deslizou lentamente pela parede. Sam aproximou-se e tentou consolá-lo, dizendo que não se devia preocupar tanto porque agora sabiam que a cidade de N era relativamente segura. Está em relativa segurança. O Alexandre concordou que estava muito preocupado com isso. Explicou que as pessoas que saem em busca de mantimentos têm morrido cada vez mais às mãos de lobisomens, algumas até decidindo suicidar-se devido à pressão intensa. Sam ouviu-o em silêncio. Ele próprio compreendia perfeitamente bem o que era tentar sobreviver sozinho e não morrer nas garras de monstros. Levantando a cabeça, Alexandre admitiu que tinha medo de um dia não conseguir suportar tudo isto. Sam ajoelhou-se ao lado dele e disse-lhe que devia olhar para o outro lado, porque parecia muito mais forte que os outros. Depois, o herói olhou para os tipos que corriam pelo corredor e separavam caixas de mantimentos. Disse que em tempos tão turbulentos como agora, muitos têm de se sacrificar, mas ainda é impossível salvar absolutamente toda a gente. Sorrindo, o rapaz disse que para aqueles que Alexandre já tinha salvo, era um verdadeiro herói. Depois de o ouvir, Alexandre levantou-se lentamente. Depois estendeu a mão a Sam e disse que se chamava Alexander e que era professor na segunda escola da cidade de N, e perguntou qual era o nome do herói. Sam apertou-lhe a mão e apresentou-se, dizendo que era estudante na Universidade de Pequim. Depois, o herói voltou a olhar para baixo e reparou que muitas pessoas ali estavam vestidas com uniformes escolares e perguntou-lhes como tinham conseguido chegar a esta ilha. Alexander, que saiu da sala ao lado com 3 latas de refrigerante, respondeu que tinham vindo ali para uma excursão, mas circunstâncias imprevistas obrigaram-nos a ficar mais tempo. Sam perguntou-lhe se sabia alguma coisa sobre a aparência dos lobisomens. Entregando-lhe a lata de bebida, Alexandre respondeu que pouco sabia sobre o assunto. Apenas sabia que no dia em que a aurora boreal apareceu, muitas pessoas desapareceram. Viu esse brilho e depois perdeu a consciência. Enquanto estava inconsciente, foi transferido para um lugar seguro. Sam perguntou como é que Alexander adquiriu essas competências. Olhando para ele, o rapaz respondeu que ele próprio não sabia. Descobriu o seu dom de controlo de fogo desde que Melissa o salvou. Olhando para a rapariga loira que estava embaixo, Alexander disse que se Sam quisesse saber mais informações como esta, seria melhor perguntar a Melissa. Explicou que a menina trabalhava como enfermeira numa escola e, embora não fosse muito faladora, devia saber muitas informações. Sam perguntou por que é que o rapaz pensava assim. Alexander respondeu que ela não desapareceu nesse dia, depois de ter sido atingida por um raio estranho. Depois, perguntou a Sam o que pretendia fazer a seguir, mas ele respondeu que ainda não tinha pensado nisso. Ele só queria sair e ver, talvez até aprender alguma coisa sobre o que se passava no mundo. Depois de o ouvir, Alexandre convidou-o a juntar-se ao grupo, pois assim poderiam proteger-se um ao outro. Sam ficou surpreendido ao receber a oferta de se juntar à equipa de alguém. Alexander prometeu que, nesse caso, o levaria definitivamente até Melissa. De repente, alguém interrompeu a conversa e perguntou com desagrado por que é que Alexandre estava a convidar qualquer pessoa para se juntar ao grupo. Derek disse que os seus recursos eram muito limitados e que não precisavam de mais bocas para alimentar. Alexandre ignorou estas palavras e quis apresentar os seus convidados ao homem. O olhar de Derek pousou em Linda. Perguntou por que razão nunca tinha visto esta rapariga em lugar nenhum antes. Aproximando-se dela, disse que compreendia o motivo pelo qual Alexandre os convidou para o grupo e que esse motivo era a rapariga. Quando o homem estendeu a mão a Linda, Sam agarrou-lhe o pulso. O rapaz olhou feio para Derek e disse-lhe que devia ter cuidado com o que dizia. Quando o herói começou a torcer o pulso, o homem uivou de dor e gritou que o seu tio foi quem abriu esta escola e que o seu tio não deixaria Sam impune. Um agitado Alexander pediu a Sam para deixar Derek ir,
por que o seu tio era quem realmente estava ali no comando. O professor tentou o mais que conseguiu acalmar o Sam, mas parecia que não estava a prestar atenção. Alguns momentos depois, quando os guardas chegaram até eles, o herói finalmente largou Derek. Uma vez seguro, ordenou a 2 homens que lidassem com o seu agressor imediatamente e partiu-lhe os braços. Seguindo a sua ordem, 2 guardas correram em direção a Sam. Derek estava confiante de que os seus homens iriam lidar com o rapaz arrogante em questão de segundos. No entanto, tudo foi contra as suas expectativas. Ambos os guardas foram atirados contra a parede por Sam. No momento seguinte, Derek sentiu um dedo na cara. O Sam perguntou quem iria partir os braços a quem aqui. Alexander observou o que se passava horrorizado e tentou ao máximo acalmar Sam para que não cometesse um erro, levado pelas suas emoções. Mas o herói não deu realmente ouvidos ao que o professor lhe estava a tentar transmitir e bateu com a cara de Derek na parede. Quando largou a mão que segurava o homem, o corpo de Derek começou a cair lentamente, deixando para trás marcas de sangue. Sam disse que se voltasse a comportar daquela forma, da próxima vez o herói pintaria a cara de Derek em todas as paredes da escola. Depois disso, dirigiu-se para a saída, dizendo a Linda que tinham de ir, enquanto um Alexander preocupado se sentou ao lado do homem inconsciente, sem saber o que fazer. Quando saíram do edifício, já era noite lá fora. Sam montou a tenda que tinha encontrado antes no exterior, onde ele e Linda passariam a noite. O tipo estava a olhar para a palma da mão já há algum tempo. Lembrando-se do incidente de hoje, tentou perceber por que tinha ficado tão irritado. Suspirando, o miúdo presumiu que a aura de lobisomem o estava a afetar de forma semelhante. Olhando para a rapariga deitada ao seu lado, lembrou-se que tinha mais uma coisa importante para fazer naquele momento. Ele precisa de descobrir uma forma de fazer com que Linda deixe o hábito de dormir nua, porque o corpo dela é muito tentador e ele tem dificuldade em resistir-lhe. Sam foi tirado do seu fato quando ouviu a rapariga chamar pelo seu nome, mas voltou a distrair-se quando a sua imaginação desenhou a imagem de uma Linda envergonhada a pedir-lhe para a aquecer. Aproximou-se da rapariga, franzindo os lábios para um beijo. Linda usou o seu hálito gelado para impedir Sam de a beijar. Depois disso, deitou-se no colo dele, dizendo-lhe que não devia pensar em perversões. Sam envergonhado secou o cabelo molhado com uma toalha e explicou que qualquer rapaz normal teria reagido da mesma forma se visse Linda a dormir. A menina corou e respondeu que ainda não estava preparada para este tipo de coisas. O herói pensou no que ela tinha acabado de dizer. De repente, passou-lhe pela cabeça o pensamento de que talvez no futuro Linda quisesse aquilo com ele. Percebendo que Sam estava novamente a pensar em coisas indecentes, Linda usou mais uma vez o seu hálito gelado para arrefecer o seu ardor. Ao mesmo tempo, ouviram-se vozes altas vindas do gabinete do diretor. Derek jurou chegar até Sam e destruí-lo enquanto o médico lhe tratava o nariz danificado. Também não se esqueceu de Alexander, dizendo que estava apenas a observar o seu sofrimento. O homem pediu ao pai que enviasse pessoas com superpoderes para Sam. A França respondeu que ele era apenas um miúdo comum e que destruí-lo desta forma seria um desperdício de esforço. Sorrindo maliciosamente, o homem disse que Derek deveria esperar um pouco, que lidariam com ele depois de executarem o seu plano. Ao mesmo tempo, Sam deitou-se e pensou nos seus pais. Esperava que eles estivessem em segurança agora, porque trabalhavam em bases militares. Linda já dormia profundamente, pressionada contra o corpo quente do rapaz. No fundo, Sam ainda não tinha a certeza de quem era exatamente esta rapariga, Bai ou Linda. Apoiou-se nos cotovelos e puxou o cobertor que tinha escorregado da rapariga para mais alto. Olhando para Linda a ressonar pacificamente, lembrou-se de quantas vezes sonhou passar a noite com a sua amada. Mas nunca imaginaria que isso acontecesse assim. Enquanto passava os dedos pelos seus caracóis de cabelo, pensou que não importava quem ela fosse realmente. No final, poderia ver esta situação como a realização de um dos seus muitos desejos. Beijando a rapariga na testa, Sam desejou-lhe boa noite. Esta noite passou e um novo dia chegou para a substituir. Os pássaros pousados na tenda do nosso herói cantaram as suas canções, acordando o rapaz. Nessa noite, o Sam não conseguiu dormir bem por causa da rapariga agarrada a ele. Não compreendia como é que um homem normal conseguia dormir em tal situação. Cobrindo os olhos com a mão, perguntou-se se tudo aquilo era felicidade ou tortura. Pensando no que aconteceria se um dia perdesse o controlo, Sam saiu. Uma vez lá fora, viu Melissa no quintal da escola. Aproximando-se dela, Sam cumprimentou a rapariga. Virou-se ao ouvir o som da voz dele e, hesitante, desejou-lhe bom dia. Envergonhada,
respondeu que não valia a pena agradecer. Depois a rapariga disse que se ele não tinha nada a ver com ela, então ela precisava de ir embora. Sam gritou-lhe, dizendo que queria perguntar sobre a aurora boreal. Melissa parou e perguntou sobre o que estavam a falar. O rapaz explicou que nessa noite apareceram muitos raios estranhos. Por isso muitas pessoas desapareceram sem deixar rasto. Partilhou que também sabia que Melissa foi a única que não desapareceu depois daquele raio. A menina perdeu os sentidos de repente, mas Sam conseguiu segurá-la antes que o seu corpo caísse no chão. O rapaz ficou surpreendido com a capacidade da rapariga de dormir em qualquer lugar. Alguns segundos depois, Melissa abriu os olhos. Depois disso, a rapariga olhou atentamente para o rosto do rapaz e disse que, a julgar pelas olheiras, ele e Linda tinham trabalhado muito na noite anterior. Segurando o rosto dele entre as mãos, ela disse que os jovens precisam de ser capazes de se controlar. Caso contrário, seria muito trabalhoso encontrar uma nova namorada depois de Linda o deixar. Sam respondeu que tinha percebido tudo mal e que estava surpreendido com a rapidez com que o comportamento de uma pessoa pode mudar. Melissa sorriu, como se perguntasse se aquilo era verdade. No momento seguinte, ela agarrou-se a ele, passando os dedos pelo seu estômago, e o herói atordoado pediu à rapariga para parar. De repente, sentiu a temperatura do ar à sua volta baixar drasticamente. Durante todo este tempo, Linda ficou atrás do rapaz e observou o doce arrulhar dos dois. Quando Sam se virou, deparou-se com uma expressão de raiva no rosto da rapariga. Linda aproximou-se dele e protegeu o rapaz com o seu corpo, dizendo que Melissa não lhe devia ensinar coisas estranhas. A menina apenas se riu e perguntou por que é que Linda o segurava com tanta força, uma vez que ninguém lhe ia tirar Sam. Arrumando uma madeixa de cabelo que tinha caído, Melissa disse que não a iria provocar mais. Virando-se de costas para eles, disse que podia contar tudo o que sabia sobre os raios. Mas antes disso, a menina impôs uma condição. Sam perguntou qual era essa condição. Virando-se, ela respondeu que queria ficar com ele. O herói não conseguia acreditar no que ouvia e voltou a perguntar se ela queria mesmo ficar com ele. Sorrindo, a menina respondeu que, embora tivesse a capacidade de curar, não tinha a capacidade de lutar, e por isso deveria encontrar um parceiro de confiança que a pudesse proteger. Sam sugeriu hesitantemente que, como Alexander também tinha uma capacidade forte, já não seria lógico estar perto dele, especialmente porque trabalhavam na mesma escola em vez de oferecerem algo semelhante a um estranho. Ao aproximar-se do rapaz, Melissa deu-lhe um pequeno toque no peito, dizendo que ele tinha um programa de terceiros. Sam não percebeu o que ela queria dizer. A menina explicou que após a radiação, muitas pessoas desenvolveram capacidades. Alexandre tinha apenas uma das muitas capacidades sobrenaturais que despertavam naturalmente. Estas pessoas podem aumentar a sua força apenas através do exercício físico, mas o seu progresso é muito lento. Sam é diferente destas pessoas. Consegue melhorar rapidamente as suas habilidades caçando monstros. Tudo isto é explicado pelo facto de ter uma habilidade especial que lhe permite fazer um contrato com lobisomens. Melissa disse que Sam é igual a AOS monstros normais, mas tem um programa que consegue absorver os poderes e as almas dos monstros mortos. Sam ficou chocado ao saber que era capaz de formar contratos com lobisomens. Sorrindo, Melissa perguntou se a sua doce companheira lhe tinha contado tudo. Virando-se para Linda, Sam perguntou com desespero na voz se ela tinha feito um contrato com ele para lhe dar competências. Desviando o olhar, a menina respondeu que tudo era exatamente assim. Após receber a resposta, o rapaz perguntou onde estava a verdadeira Linda. A rapariga hesitou, sem saber o que responder. De repente, Melissa interveio na conversa, dizendo que havia a possibilidade de ela ser a verdadeira Linda. Sam olhou para ela confuso. Ele disse que ela costumava ser uma cachorrinha branca normal. Melissa explicou que, na verdade, ninguém desapareceu deste mundo por causa destes raios. Apenas algumas pessoas se tornaram lobisomens. O rapaz achou difícil aceitar isso e perguntou como é que isso era possível. Agarrando-lhe o queixo, a rapariga lembrou-lhe as condições. Depois deixou-o dizendo que estava na hora de ela ir e que Sam devia pensar cuidadosamente na sua proposta. Dito isto, ela desmaiou novamente e caiu nos braços dele. Sam ficou mais uma vez surpreendido por a menina adormecer tão depressa. Linda passou a ponta de uma madeixa de cabelo perto da orelha de Melissa, verificando se ela estava mesmo a dormir. Alguns momentos depois, Melissa abriu os olhos. Ao ver o rosto de Sam à sua frente, a rapariga voltou a corar profundamente. Depois disso, tapando os olhos com as palmas das mãos, saiu dali a correr. O rapaz gritou que ainda tinha muitas perguntas,
Mas a resposta foi uma pancada forte na porta. Sam olhou para a porta confuso, tentando perceber o que tinha acabado de acontecer. Voltando o seu olhar para Linda, recordou as suas palavras sobre como ela poderia realmente ser o seu amor perdido. Juntamente com isto, veio a percepção de que todos os lobisomens que ele tinha morto anteriormente também eram pessoas. Nesse momento, Alexandre aproximou-se deles. Parando em frente a Sam, anunciou que o diretor da escola o queria ver. Algum tempo depois, os três caminhavam pelos longos corredores da escola, cujas paredes estavam cobertas de inúmeros prêmios e retratos, que Sam examinava cuidadosamente ao longo do caminho. Alexander pediu ao amigo que tivesse cuidado ao encontrar-se com o diretor. Sam disse que não se devia preocupar com isso. O rapaz prometeu tentar ao máximo controlar-se para não causar problemas desnecessários. A professora agradeceu ao menino e, parando junto a uma das portas, disse que estavam ali. Depois disto, bateu a porta dizendo que Sam estava ali. Alguns minutos depois, já estavam todos na sala do diretor. Derek perguntou o que ele não entendeu nas palavras do seu tio quando ele disse para Sam se ajoelhar. O herói mal se conseguiu conter para não atacar Derek ali mesmo. Mas Alexander tocou-lhe no ombro, lembrando-o da sua recente conversa. O homem que estava à janela disse ao sobrinho para se ajoelhar, mas este ficou indignado e perguntou-lhe por que deveria fazer aquilo. Derek não ficou nada contente por ter de se ajoelhar diante de quem o tinha ferido. A França deu-lhe uma bofetada. Não era um homem habituado a ouvir objeções às suas ordens. Elevando-se sobre Derek, lembrou-o que sempre falou em unir forças e salvar o máximo de sobreviventes possível. Mas apesar de todas as suas instruções, Derek cria-lhe constantemente problemas. Se não fosse seu sobrinho, já teria sido expulso dali há muito tempo. Alexandre tentou intervir e acalmar o homem, mas França levantou a mão, gesticulando para que não interferisse. Depois, o homem ordenou ao sobrinho que voltasse para o quarto e pensasse no seu comportamento, e também proibiu Derek de sair de lá sem a sua autorização. Derek não teve outra escolha senão aceitar este castigo. Depois disso, saiu do gabinete do tio. Depois de acomodar os seus convidados, Franz perguntou-lhe se tinham ouvido a transmissão de ontem. Depois de receber um breve aceno em resposta, o homem disse que, dada a situação atual, não valia a pena salvá-los, pelo que planeou expandir o tamanho do abrigo e ajudar o maior número de pessoas possível. Alex interveio e disse que, como a maioria deles eram alunos normais e ele era o único com capacidades, seria ótimo se Sam se juntasse a eles. Sorrindo, o diretor admitiu que os tinha chamado ali porque esperava que Sam pudesse ficar e ajudá-los a procurar mantimentos e a resgatar sobreviventes. O herói respondeu que, embora ele e Linda tivessem capacidades, não deixavam de ser estudantes e dificilmente seriam de grande utilidade. O diretor levantou-se da sua cadeira e disse que Sam poderia oferecer os seus próprios termos, nos quais estava disposto a permanecer, e que Francie, por sua vez, faria todos os possíveis para os tornar realidade. O homem disse que compreendia que Sam e Linda estavam realmente a correr um risco. Ao aproximar-se da sua mesa, parou de repente. Francie disse que se tantas pessoas não tivessem morrido quando ele sugeriu ir ao porto, não lhes pediria que o fizessem agora. Alexandre respondeu à provocação, dizendo que a culpa do incidente era sua, pois foi ele quem perdeu uma dúzia de pessoas em quem confiava. O diretor respondeu que não foi culpa dele. Foi uma decisão coletiva de ir ao porto. Sam e Linda, que estavam sentados, ouviam atentamente a conversa e tentavam perceber em que tipo de armadilha os queriam atrair. Sam sabia perfeitamente que o porto, repleto de monstros, era o único elo que ligava a sua ilha com o mundo exterior. Sabendo isto, não é difícil adivinhar que estavam presos naquela ilha. O herói decidiu intervir na conversa, dizendo que, em vez de vaguear sem rumo pela ilha, seria melhor ficar a ver a situação. O diretor respondeu que estava disposto a ficar e a fazer tudo o que pudesse, mas que se algo fosse além das suas capacidades, iriam ter problemas. Sam disse que podia ficar até mais tarde, e depois o homem decidiria se precisava da sua ajuda ou não. França agradeceu a compreensão e pediu ao professor que mostrasse os quartos a OS hóspedes. Depois disso, Sam e Linda levantaram-se dos seus lugares e foram em direção à saída. O realizador ficou feliz por tudo ter corrido conforme o planeado. Alguns momentos depois, Derek entrou no escritório. Não tinha a certeza se deveria fazer isso com eles, uma vez que Sam e aquela rapariga eram apenas medíocres nas suas capacidades. O homem apenas deu um toque no ombro do sobrinho. Aproximando-se da janela, disse que quando ganhasse o poder absoluto,
a imagem deixaria de ter qualquer significado. A França tinha a certeza que o lobo alado acordaria em breve. Tudo o que tinham de fazer era esconder ali o máximo de pessoas possível. Ele acreditava firmemente que o lobo alado cairia definitivamente na sua armadilha com pessoas como Isco. No dia seguinte, Alexander conduziu um briefing para os alunos que o iriam acompanhar no reconhecimento. Sam aproximou-se do professor e perguntou-lhe se precisava de ajuda para alguma coisa. Alexandre pediu que trouxessem gasolina, que havia por perto. Disse que ultimamente não havia lobisomens naquele local. Quando a Melissa se aproximou dele, a professora perguntou-lhe se havia algo de errado. Ela respondeu que vários doentes tinham acabado de chegar, mas não tinham alguns medicamentos e perguntou-lhe se os podia trazer. Alexandre respondeu que a maioria dos medicamentos nas zonas onde costumam ir já acabaram, e para isso teriam de ir para um novo local. Sam interveio de repente e pediu para lhe dar essa tarefa, porque sabe onde arranjar muita droga. Alexandre duvidou e perguntou pelo estado do rapaz. O herói respondeu que já estava completamente bem. Com um suspiro profundo, a professora concordou e pediu ao menino que fosse o mais cuidadoso possível nessa tarefa. Melissa pediu-lhe que a acompanhasse para que lhe pudesse dar a lista de medicamentos necessários. Sam e Linda seguiram a rapariga em silêncio. O rapaz decidiu falar com ela quando a sua outra personalidade, mais faladora, acordou. De repente, Melissa parou e perguntou que decisão tinha o rapaz tomado em relação à conversa de ontem. Sam olhou para a rapariga com confusão. Sorrindo, tocou-lhe no queixo e perguntou-lhe se mesmo com as suas habilidades ele não a conseguiria reconhecer. Linda usou hálito de gelo no rapaz, dizendo que agora não era a altura de namoriscar. Alguns momentos depois, Sam perguntou hesitantemente se Melissa tinha realmente a certeza de que ele tinha forças para a proteger. A rapariga respondeu que com as suas capacidades atuais, ele não seria capaz de o fazer, mas ela conhecia um atalho para se tornar mais forte. Sorrindo, impôs-lhe outra condição tentadora. Ao aceitar a sua oferta, Sam conseguiria melhorar rapidamente as suas capacidades e abraçar duas belas raparigas ao mesmo tempo. O rapaz cedeu à pressão e aceitou a oferta. Como recompensa por Sam ter aceite a sua oferta, Melissa decidiu partilhar com eles algumas notícias importantes. Ela disse que o número de lobisomens na ilha aumentou significativamente. A rapariga estava confiante de que, com a sua força atual, Sam e Linda não teriam problemas com um pequeno grupo de monstros de baixo nível. Mas se um tipo encontrar um lobisomem de alto nível com habilidades, então é melhor para ele evitar o combate. Melissa não fazia ideia de como é que tinham conseguido derrotar exatamente um lobisomem destes, mas Sam tinha de estar ciente da sua diferença de poder com tais adversários. Ela lembrou-lhe que mesmo que ele voltasse a derrotar tal monstro, a sua alma continuaria a lutar e tentaria tomar conta do corpo de Sam. A rapariga disse que se Linda não o tivesse ajudado da última vez, o rapaz já estaria sob o controle da alma do monstro que matou e teria perdido a sua. Sam lembrava-se exatamente de como Linda o tinha ajudado. Agora compreendia por que razão a rapariga tomara a iniciativa primeiro naquele momento. Agora Melissa tinha estabelecido uma tarefa para eles, que era matar o máximo possível de lobisomens de baixo nível e aumentar o seu poder absorvendo as suas almas. O herói objetou, lembrando-se que todos estes lobisomens costumavam ser pessoas. Melissa disse que os lobisomens completam a cadeia da evolução caçando humanos ou capturando almas. É por isso que, se fossem atacados, Sam não deveria sentir pena só porque os lobisomens já foram humanos. A menina disse que se ele não matasse, eles matavam-no. Depois disso, ela apontou o dedo para a zona do coração dele. Sam perguntou-se se haveria uma forma de os transformar novamente em humanos, como aconteceu com Linda. Melissa respondeu que nem ela sabia disso. Ela explicou que, como tinha recebido muitas informações naquele dia, tinha se esquecido de muita coisa e precisava de restaurar os fragmentos perdidos das suas memórias. Sam perguntou se Linda também poderia restaurar a sua memória com a sua ajuda. Melissa respondeu que não podia evitar, mas tinha a certeza de que um dia Linda recuperaria a sua memória completa. Aproximando-se do rapaz, Melissa sussurrou-lhe ao ouvido o que ele faria se Linda recuperasse a memória e matasse monstros que fossem pessoas. Olhando para o rapaz atordoado, a rapariga disse que a maioria dos monstros ainda gosta de matar pessoas. Depois de ser rodeada por uma luz estranha, muitas informações diferentes começaram a preencher a sua cabeça, a sua mente e o seu corpo também começaram a mudar. Ela admitiu que esta informação reescreveu completamente os seus pensamentos e a sua consciência. Se outra alma o habitasse, também se transformaria num monstro.
como os lobisomens lá fora. Quanto à condição de Linda, a menina sugeriu que muito provavelmente algo correu mal durante a transferência de informação e surgiram lacunas graves na sua memória. Virando-se, Melissa disse que no momento em que a sua memória regressasse, não se saberia se tornaria um monstro que precisava de ser morto ou Linda. Embora Sam detestasse pensar nisso, sabia perfeitamente que Melissa tinha razão. O rapaz deu uma palmadinha na cabeça de Linda, dizendo-lhe para não se preocupar com isso. Ele estava determinado que, mesmo que a memória dela regressasse e Linda se transformasse num monstro, ele estaria ao lado dela e deixariam este mundo juntos. Algum tempo depois, partiram para a cidade em busca da farmácia necessária. Como era de esperar, Sam encontrou todos os medicamentos indicados na farmácia que tinha escolhido e, tendo reunido tudo o que precisava, gritou a Linda que estava na altura de regressarem. De repente, na prateleira ao seu lado, o rapaz reparou em algo que lhe chamou a atenção. O pedido de Melissa para trazer também contraceptivos veio-me à mente. Duvidou que elas realmente precisassem de ser tomadas. O anjo e o demônio interiores discutiam entre si, pesando os prós e os contras. O próprio Sam, naquele momento, tapou os olhos com a mão e gelou em indecisão com a mão estendida em direção à prateleira. Ao reparar na pose estranha do rapaz, Linda pegou numa das caixas de contraceptivos e perguntou se Sam precisava. O rapaz caiu em si e respondeu que não era necessário e pediu-lhe que guardasse a caixa. A menina olhou com interesse para o que segurava nas mãos e perguntou para que servia. O rapaz não sabia como lhe explicar aquilo e sorriu sem jeito, coçando a nuca. Depois mudou de assunto, dizendo que havia uma loja ali perto e que iria até lá para ver se encontrava algo de útil. A rapariga observou o rapaz afastar-se. Um momento depois, sem que ele se apercebesse, colocou a caixa de contraceptivos no bolso do vestido. Demoraram apenas alguns minutos para chegar à loja sobre a qual o rapaz tinha falado antes. Ele sugeriu que nos separássemos e procurássemos aqui coisas úteis. Virando-se, Sam reparou que a rapariga estava tensa e a olhar fixamente para fora da montra da loja. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, Linda apontou o dedo para algum lugar na rua. Ela disse que havia lá um lobisomem que eles podiam matar. De repente, Sam tapou-lhe a boca com a mão. O rapaz reparou em vários monstros a aproximarem-se e escondeu-se com Linda atrás do muro da loja. Teve sorte, e alguns segundos depois, os lobisomens seguiram na outra direção, passando pela sua loja. Só então conseguiu respirar de alívio e relaxar um pouco. A rapariga descontente perguntou por que é que não podiam simplesmente matá-los. Sam respondeu que, afinal, também já foram pessoas e queria evitar mortes desnecessárias. Linda interrompeu-o, lembrando-lhe que matar lobisomens o ajudaria a tornar-se mais forte. E Linda, mais do que ninguém, queria que Sam vivesse. O rapaz percebeu que a rapariga estava muito preocupada com ele. Abraçou-a, dizendo que não iria fazer de santo até a medula e que se tivesse de matar um lobisomem, fá-lo-ia para proteger as pessoas que lhe eram próximas. O rapaz pediu à rapariga também para não tomar a iniciativa de matar os monstros, apenas quando estes fossem empurrados contra a parede. Um súbito pedido de ajuda trouxe o casal de volta à realidade. Sam e Linda correram para o exterior e viram 2 lobisomens a perseguir um rapazinho. Um dos monstros alcançou a criança e atacou. O herói observou a imagem com horror. A criança voou vários metros, batendo com as costas contra uma estrutura frágil com muitas caixas. Um momento depois, o menino viu-se soterrado pelo conteúdo de inúmeras caixas que lhe caíram em cima. Os lobisomens sentiram a chegada da presa e viraram-se. Sam e Linda estavam a poucos metros de distância dos monstros. O herói estava cheio de raiva. No momento seguinte, correu em direção às lobisomens, deixando para trás descargas elétricas. O monstro que estava mais próximo do sujeito não fez nada e esperou pelo momento certo para contra-atacar. Quando Sam chegou perto o suficiente dele, o lobisomem esmurrou-o com toda a força, mas o herói conseguiu esquivar-se e o punho do inimigo atravessou o azulejo. Movendo-se atrás dele, o sujeito agarrou o lobisomem pela cauda. Puxou a cauda do inimigo com toda a força, esperando que este perdesse o equilíbrio e caísse. Poucos momentos depois, foi exatamente isso que aconteceu. Sam derrubou o lobisomem de costas. O monstro rosnou em desamparo, mas o forte choque elétrico que lhe percorreu todo o corpo impediu-o de fazer o mais pequeno movimento. No momento seguinte, Sam pisou a cabeça do inimigo que tinha derrotado. Depois disso, o tipo saltou novamente e correu em direção ao segundo monstro. Encontrando-se a 2 passos do seu inimigo, Sam ativou o raio nas suas palmas. Depois disso, tocou com a mão na cabeça do monstro
enviando uma forte descarga elétrica através da mesma. Um momento depois, o lobisomem caiu no chão. Assim, Sam lidou com 2 lobisomens durante literalmente 1 minuto. Sentado perto das caixas que cobriam o corpo do rapaz, Sam sentiu-se culpado por não ter lidado com aqueles monstros mais cedo e por uma criança inocente ter sofrido. De repente, apercebeu-se de como os dedos do miúdo que pensava estar morto tremiam. O tipo começou a desempacotar as caixas na esperança de as conseguir salvar. Alguns momentos depois, o herói tirou o menino debaixo dos escombros e perguntou-lhe como se sentia. O rapaz não respondeu. Apenas soltou um gemido de dor quando Sam o pegou ao colo. Sentindo-se um pouco aliviado, o menino começou a chamar pela mãe e pela irmã. Sam levantou-se e disse que o levaria para um lugar seguro. A criança agarrou o casaco do menino e disse que ele estava bem, mas que a mãe e a irmã não comiam há vários dias, e ele precisava de lhes levar comida. Pediu a Sam que os ajudasse, dizendo que estavam no prédio ao lado. Sentindo as costas da criança começarem a sangrar novamente, Sam suspirou profundamente e concordou em ajudar. Durante todo o caminho até a casa da criança, o rapaz tentou evitar que esta perdesse os sentidos falando com ela. Perguntou o nome do menino, mas este respondeu que todos costumavam chamar-lhe Bebé. O Sam disse que era um nome bastante estranho. O menino explicou que a mãe não consegue tratá-lo pelo nome completo e muitas vezes trata-o apenas por Bebé. Então o menino perguntou-lhe por que foi sozinho procurar comida e onde estava o seu pai. O miúdo respondeu que, de acordo com a mãe, o pai tinha ido lutar contra monstros e regressaria quando acabasse com todos. Quando chegaram à casa certa, o menino disse que tinham chegado e que a mãe e a irmã estavam no 3º andar. Poucos minutos depois, os 3 subiram as escadas. Ao entrar no apartamento, o rapaz apontou para a porta entreaberta, dizendo que a sua família estava naquela divisão. Linda apercebeu-se imediatamente do cheiro terrível que enchia a casa. Sam deitou o menino no sofá e disse-lhe para descansar ali enquanto levava a comida à mãe e à irmã. Ao aproximar-se da sala previamente indicada, o rapaz perguntou se estava ali alguém, mas não obteve resposta. Quando abriu a porta, o horror refletiu-se no seu rosto. Linda, que se tinha aproximado, tapou a boca com a mão para não gritar. Ao ver Sam começar a desempacotar o saco de comida, a menina disse que a mulher e a criança já estavam mortas. Mas apesar disso, o rapaz respondeu que lhes tinham trazido muitos mantimentos e sentou-se ao lado da mulher. Disse que agora não precisam de se preocupar e podem finalmente desfrutar da comida. Quando Sam colocou o último pacote de bolachas na mesa de cabeceira, disse que nunca mais iriam passar fome. Ao dizer estas palavras, as lágrimas começaram a escorrer-lhe dos olhos. Só saíram da sala depois de vários longos minutos, regressando à sala de estar. O miúdo perguntou como estavam a mãe e a irmã. Tentando não parecer triste, Sam respondeu que estavam bem. Sentando-se no chão em frente ao rapaz, o rapaz começou a abrir os restantes mantimentos e disse que a irmã tinha comido e dormido imediatamente, pelo que não fazia sentido perturbá-los por enquanto. A pergunta repentina de Baby sobre se a sua irmã era bonita apanhou Sam desprevenido. Sorrindo tristemente, o rapaz respondeu que ela era a rapariga mais doce que alguma vez tinha visto. Depois disto, Sam ajudou o rapaz a sentar-se, dizendo que precisava de melhorar o mais rápido possível para os proteger. O nosso herói entregou ao menino uma colher com carne de conserva, dizendo que precisava de comer. De repente, o menino começou a tossir muito. Assim que o ataque parou, respondeu que não comeria porque era muito difícil encontrar comida agora e precisava de poupar. Sam suspirou e respondeu que Baby podia comer em paz porque ainda tinha comida suficiente. De repente, o rapaz perguntou se podia fazer uma pergunta a Sam, e este assentiu em sinal de aprovação. Pediu ao menino que deixasse essa comida para a sua mãe e irmã. Com lágrimas nos olhos, o miúdo disse que era assim que conseguiriam resistir até o pai regressar. Sam respondeu que deixaria toda a comida que tinha para que o menino pudesse comer em paz, pois também ele precisava de forças para esperar que o pai regressasse. Fechando os olhos, o rapaz disse que seria ótimo se tivesse conhecido o Sam um pouco mais cedo. Assim não teriam de passar fome. Depois disso, o menino perdeu os sentidos e começou a cair. Sam atirou a lata de comida para o chão. Conseguiu apanhar o menino a tempo. O rapaz estava a tentar acordá-lo para que se levantasse e comesse. Mas alguns momentos depois, quando o peito de Baby parou de subir, Sam apercebeu-se do que tinha acontecido. Esta criança morreu nos seus braços. Nesse momento, muitas feridas novas apareceram no seu coração e gritou de dor que lhe trespassava o coração. Linda afundou-se no chão, ao lado dele, e quis tocar no ombro do rapaz para o confortar.
Mas, de repente, Sam começou a esmurrar o chão com toda a força, gritando que a culpa era toda dele. Poucos segundos depois, o miúdo deixou de torturar o chão, porque a dor dos nós dos dedos partidos não era nada comparada com a dor no seu coração. Com lágrimas nos olhos, disse que se não fosse a sua ingenuidade e bondade, esta criança não teria sido atacada por lobisomens. Se tivesse escutado o pedido de ajuda um pouco antes, uma vez que a casa deles ficava tão perto da loja, tudo isto poderia ter sido evitado. O sujeito culpou-se por ser egoísta e pelo facto de não ter tomado a iniciativa de procurar e resgatar os sobreviventes muito antes. Sam sabia que a morte dos familiares do miúdo e a sua própria recaíam sobre os seus ombros. Linda abraçou o rapaz, pedindo-lhe que parasse de pensar naquilo. Mas Sam não conseguia parar de pensar nisso, porque não deviam morrer. Nada disto devia acontecer. Linda ficou nesta posição durante muito tempo, confortando Sam, cujo coração naquele dia estava coberto de feridas profundas que nunca iriam cicatrizar. Poucas horas depois, o herói cobriu os cadáveres com um lençol. Esperava sinceramente que noutro mundo seriam felizes e nunca mais passariam fome. O desenho no criado mudo chamou a atenção de Sam. Pegou num pedaço de papel que tinha uma foto do rapaz com a sua família. Olhando para o desenho, Sam lembrou-se que o menino acreditou até ao fim que o pai regressaria um dia. O tipo prometeu que iria definitivamente encontrar o seu pai, não importa o que isso lhe custasse. Depois de tirar uma fotografia de um pai a segurar o filho nos braços, Sam esperava que este homem fosse exatamente como o rapaz o descreveu. Se este homem simplesmente abandonou a sua família e fugiu, então irá encontrá-lo e matá-lo. Ao mesmo tempo, decorriam operações ativas numa das bases militares capturadas. As pessoas conseguiram atrair vários monstros de alto nível com habilidades para armadilhas e colocá-los em jaulas. França estendeu a mão e acariciou o monstro capturado, dizendo que muito em breve seria generosamente alimentado. Nesse preciso momento, um subordinado aproximou-se dele e informou-o de que tudo estava pronto para ser despachado. France disse que não deviam hesitar, pois com a ajuda de lobisomens de alto nível poderiam livrar-se da polícia. Derek não percebia por que é que o tio não o deixava lidar com todas as pessoas com capacidades. O homem respondeu que bastava simplesmente destruir os lobisomens. Por isso, por enquanto, não havia necessidade de mostrar essas pessoas ao mundo. Depois disso, olhou para o grupo de pessoas envoltas em capas pretas e disse que aquelas eram as suas cartas na manga. Ao mesmo tempo, Sam e Linda depararam-se com uma esquadra de polícia destruída. Olhando em redor, o sujeito chegou à conclusão de que houve ali uma batalha feroz, e muito provavelmente ninguém sobreviveu. Observando também os vestígios da batalha, Sam sentiu como se os lobisomens tivessem organizado um ataque. Não compreendia por que é que tantos lobisomens atacavam uma pequena esquadra de polícia. De repente, ouviram tiros algures nas proximidades. Vários lobisomens correram em direção às vítimas, desviando-se habilmente das balas. Michael gritou para os seus homens conservarem as munições e dispararem apenas nas cabeças e nos joelhos. Sam observou estas pessoas de lado. Reparou que estavam vestidas de forma simples, cooperavam entre si e usavam armas com habilidade. De repente, Linda chamou-o e apontou para algum lugar ao lado. A poucos metros deles, mais duas pessoas lutavam contra uma multidão de monstros. A menina reparou que vários lobisomens tinham subido para o telhado do edifício e estavam prestes a atacar a partir daí. O herói correu em direção aos homens, gritando que o inimigo ia atacar de cima, mas não tiveram tempo de fazer nada e congelaram, observando os monstros a voar na sua direção. Nesse momento, gritou para que se deitassem no chão. Depois disso, Linda criou várias agulhas de gelo e lançou-as a alta velocidade em direção ao inimigo. Os homens deitados ouviram várias explosões. Entretanto, alguns momentos depois, quando a poeira assentou, os homens viram que os monstros ainda estavam parados à sua frente. Mas agora havia pedaços de gelo a sair dos seus corpos. Sem perder tempo, Sam correu em direção aos monstros com os raios prontos. Derrubou os lobisomens com um golpe. Depois disso, levantou o punho e gritou que os mataria a todos. Juntamente com o punho do sujeito, vários raios poderosos caíram sobre o monstro. Os homens sentados perto ficaram surpreendidos com o que viram. Alguns segundos depois, Michael e os seus subordinados correram para eles, perguntando-lhes se estava tudo bem. O homem relatou que os lobisomens fugiram e pararam de disparar. Ao reparar num sujeito parado por perto, Michael aproximou-se dele e agradeceu-lhe pela ajuda. Se não fosse ele, todos ali estariam mortos.
Depois, o homem estendeu a mão, dizendo que, embora não soubesse o nome do Salvador, estava muito agradecido. Nesse momento, Sam recordou a fotografia do homem a segurar o bebê nos braços. Cerrando o punho, perguntou por que é que, estando tão perto de casa, o homem não foi salvar o seu filho. Depois disso, Sam investiu contra Michael, com a intenção de o atingir. O homem permitiu que o sujeito o atirasse para o chão. Enquanto os homens de Michael apontavam as armas a Sam, prontos para disparar a qualquer momento, Linda cobriu as costas do rapaz, apontando uma agulha de gelo a cada um deles. O homem nem pensou em resistir de alguma forma ao sujeito que o atacou. Baixou a cabeça e perguntou a Sam como estava a sua família. O rapaz ficou tomado de raiva e perguntou por que não podia ir verificar pessoalmente o estado dos seus familiares. Sam disse que a sua mulher e os seus filhos já não estavam neste mundo. O homem agarrou a mão de Sam e agradeceu-lhe a informação. Depois disso, ordenou a OS seus subordinados que baixassem as armas e disse que estavam a regressar. O marechal olhou para o seu comandante com tristeza. Sam não gostou da reação do homem às suas palavras e quis alcançá-lo. Mas o seu caminho foi bloqueado por Marshall, que estava por perto, e disse que não fazia sentido irritar Michael ainda mais, porque já tinha sofrido o suficiente. Disse que o seu comandante não era nada da pessoa que Sam poderia ter imaginado. Algumas coisas não podem ser vistas imediatamente. Algum tempo depois, os homens levaram Sam e Linda para o seu esconderijo. Olhando em redor, o rapaz perguntou por que havia tantos cadáveres de lobisomens ali. O marechal respondeu que quando os ataques dos monstros se tornaram mais frequentes, os seus superiores pediram-lhes que regressassem ao quartel-general e que estivessem prontos. Mas quando chegaram ao local, a situação já estava descontrolada. Reuniram todos os sobreviventes e construíram um abrigo neste túnel. Mas os lobisomens rapidamente os encontraram, como se alguém lhes tivesse dado essa informação, pelo que houve aqui uma batalha muito feroz. Depois de o seu comandante morrer, o seu adjunto assumiu o comando, mas ele também morreu, pelo que trocaram de comandante várias vezes. De repente, houve uma explosão que ceifou muitas vidas. No final de contas, Michael foi o único que pôde assumir o comando. Uma vez dentro do túnel, Marshall explicou que não era que Michael não quisesse salvar a sua família, eram obrigados a proteger as pessoas no abrigo e não tinham forma de ter em conta a sua situação familiar. A situação também se agravou devido à escassez de mantimentos e alimentos. Sam perguntou por que é que não podiam levar os habitantes locais e ir embora. O marechal respondeu que Michael já tinha sugerido algo semelhante, mas a questão era quem poderia garantir que havia um lugar mais seguro algures. É por isso que a maioria das pessoas não quer sair e correr riscos. E também há muitos feridos agora, o que torna a situação ainda pior. Algum tempo depois, Sam decidiu aproximar-se de Michael, que estava sentado à distância. Entregou um pedaço de papel ao homem dizendo que era o desenho do seu filho. O tipo disse que o miúdo acreditou até ao fim que o pai derrotaria os lobisomens e regressaria para buscar a sua família. Olhando para o desenho do filho já morto, o homem começou a chorar. Virando-se, Sam disse que os tinha deixado os três no quarto e que se Michael conseguisse regressar, o sujeito pedia ao homem que os enterrasse devidamente. O homem perguntou ao menino se ainda tinha o direito de reencontrar a sua família. O tipo perguntou, quase num sussurro, se tinha o direito de acusar Michael de alguma coisa. De repente, o homem disse que o seu filho nunca gostou de ser chamado de bebê. O miúdo virou-se e olhou para Michael com uma pergunta silenciosa no olhar. Admitiu que sempre quis que a vida do filho fosse pacífica e despreocupada, porque era um rapaz muito inteligente e corajoso. Com a cabeça baixa, Sam pediu desculpa ao homem pelo seu comportamento anterior. De repente, o coração do rapaz voltou a afundar-se, e não conseguiu evitar soltar um gemido doloroso, o que deixou Michael e Linda preocupados. Sam estava sentado em caixas de provisões. O homem perguntou animadamente como se sentia. O rapaz respondeu que estava bem, que tinha acabado de matar vários monstros hoje, e por isso já não tinha forças. A rapariga inclinou-se para beijar Sam, mas o rapaz interrompeu-a, dizendo que a situação não era assim tão crítica. Enquanto enrolava uma madeixa de cabelo no dedo, Linda perguntou-lhe se não precisava mesmo da sua ajuda. Sam concluiu que, mesmo que absorvesse a alma de um lobisomem fraco, o seu próprio corpo se cansaria muito rapidamente. Notou também que a sua força, embora não significativamente, tinha aumentado. Olhando para o rapaz a criar raios na sua mão, Michael perguntou-lhe de onde tinham tirado este tipo de habilidade. Sam respondeu que ele próprio não compreendia tudo completamente,
Mas depois do aparecimento dos lobisomens, algumas pessoas começaram a despertar várias habilidades em si. Disse que no abrigo onde estava anteriormente, estavam várias outras pessoas com capacidades. Michael olhou para o rapaz surpreendido quando descobriu que havia outras pessoas como ele. No momento seguinte, o homem agarrou o rapaz pelos ombros e, não acreditando no que tinha ouvido antes, perguntou novamente se havia mais abrigos naquela ilha. Além deste, Sam respondeu que sim. Ele foi lá fora para ajudar a encontrar outros sobreviventes e medicamentos. Michael começou a fazer muitas perguntas ao rapaz sobre onde estava e quantas pessoas já tinham conseguido salvar. Sam disse que, inicialmente fugindo dos monstros, o seu refúgio era uma escola internacional, na qual havia cerca de 100 sobreviventes, a maioria crianças em idade escolar, e mostrou a sua localização no mapa. Explicou que havia poucos lobisomens na área, pelo que o nível de perigo era menor. O marechal suspirou de alívio, dizendo que agora tinham para onde ir. Michael disse que este abrigo não é governamental, pelo que podem não concordar em aceitá-los. Sam respondeu que não havia necessidade de se preocupar com isso. Embora o diretor desta escola fosse excessivamente autoritário, não se recusaria a ajudar uma pessoa que fosse capaz de lutar. Desviando o olhar, Michael disse que havia ali muitos monstros e que havia muitos feridos e civis comuns. Sam disse que juntamente com Linda vai ajudar a lutar contra os monstros. O homem só tem uma escolha: persuadir os outros a correr riscos para transferir recursos e ir para um novo abrigo ou não. O homem perguntou quantos monstros conseguiriam controlar. Sam respondeu que poderia facilmente lidar com 20 lobisomens, mas isso assumindo que apenas bloqueariam os ataques dos monstros. Depois de o ouvirem, Marshall disse que, nesse caso, tudo deveria correr bem para eles, porque só havia 30 lobisomens lá fora naquele momento. Um grupo de rapazes aproximou-se deles e um deles gritou que conseguiria lidar com pelo menos uma centena destes monstros. Perguntou por que é que Michael acreditava tão facilmente nas palavras de alguns estranhos. Marshall aproximou-se dele e perguntou-lhe sobre o que estava a falar. Alan acreditou que ele tinha dito tudo corretamente, porque todos tinham ouvido o que tinha sido discutido antes. Alan disse que o comandante precisava de usar o cérebro e pensar na probabilidade de aquele esconderijo ser real e como é que o sujeito, sozinho, conseguiria afastar 20 lobisomens. Se Sam fosse realmente tão forte como dizia, o homem disse que primeiro teria de derrotar os companheiros de Alan, que tinha trazido consigo. Michael tocou no ombro do rapaz, dizendo que Sam precisava de convencer toda a gente de que as suas palavras não eram palavras vazias, e que assim o seguiriam. Sorrindo, o rapaz perguntou ao homem se isso era verdade. Michael disse ao rapaz para lutar com metade da sua força e não magoar ninguém. Dando um passo em frente, Sam prometeu que tentaria ser cuidadoso e fazer com que o seu povo acreditasse nele. O herói aproximou-se lentamente da multidão que o esperava, com Linda a caminhar ao seu lado. Vendo que Sam não tinha pressa, os homens começaram a gritar, incitando o herói, dizendo que a sua namorada tinha mais coragem do que o próprio rapaz. Quando Linda parou, mal contendo a sua raiva, Sam pegou-lhe na mão e disse que resolveria o problema sozinho. Mas a rapariga opôs-se a ele. Não gostou do facto de estas pessoas estarem a ser rudes na cara de Sam e não o respeitarem. Mereciam que ela lhes ensinasse uma lição. O rapaz acariciou-lhe a cabeça, dizendo que ele próprio o devia fazer. Depois deu mais alguns passos em frente e, calçando as luvas, gritou para que todos atacassem ao mesmo tempo. Os homens ficaram surpreendidos com o excesso de confiança do sujeito, e ao ver a confusão nos seus rostos, Sam explicou que era mais fácil acabar com todos eles com um golpe do que lutar com cada um em separado. Alan gritou que o tipo tinha simplesmente perdido o juízo. Depois disso, ele e os seus amigos correram simultaneamente em direção a Sam. Ao criar o raio, disse que nunca se deve subestimar o inimigo. Depois disso, tocou no chão com as palmas das mãos, conduzindo descargas elétricas através da terra. Todos os homens ficaram paralisados por descargas poderosas que lhes perfuraram os corpos. Sam gritou para que se preparassem para os novos penteados da moda. Depois disso, choques elétricos atingiram cada uma das cabeças, fazendo com que os seus cabelos ficassem em pé. Caminhando até aos homens caídos, Sam avaliou o seu trabalho e disse que parecia muito giro. Percebeu que um deles estava completamente careca e pediu desculpa, dizendo que tinha calculado mal a voltagem. Os homens admitiram a derrota, dizendo que Sam era demasiado forte. Embora o herói tivesse provado a sua força a todos,
Alguns ainda tinham dúvidas se haveria realmente outro refúgio, porque se não houvesse, sair dali seria um simples suicídio. Ao ouvir estas conversas, Michael aproximou-se de Sam, dizendo que acreditava naquele rapaz. Depois disso, Marshall e alguns outros rapazes apoiaram Sam, dizendo que também confiavam nele. O velho deu um passo em frente e perguntou a Michael se não seria demasiado irresponsável confiar nas palavras infundadas de um estranho. O homem respondeu que os ataques de lobisomens estavam a tornar-se mais frequentes, e por isso tinham muitas vítimas e mortes. Disse que, mesmo que esse abrigo não existisse, não faria sentido permanecerem num local e esperarem pelo momento da morte. O discurso de Michael não inspirou confiança nas pessoas. Muitos duvidaram e pensaram que se tratava de uma armadilha, mas também houve quem partilhasse a visão do comandante sobre a situação, dizendo que por vezes a situação tem mesmo de ser alterada. De repente ouviram um barulho lá fora. Michael comunicou por rádio com os polícias, perguntando o que se passava. Foi-lhe dito que uma horda inteira de lobisomens tinha subitamente descido sobre eles. A linha de defesa tinha sido quebrada, e segundo estimativas aproximadas, havia mais de 100 monstros. De repente, a ligação foi perdida. Ao ouvirem as terríveis notícias, todos correram em direções diferentes, na esperança de se esconderem da ameaça iminente. Michael ordenou que todos agissem de acordo com o plano de evacuação desenvolvido anteriormente e protegessem os civis a todo o custo. Depois disto, o homem virou-se para Sam, pedindo-lhes que fossem com os outros até ao túnel para ajudar as pessoas a mudarem-se para outro abrigo. Sorrindo, Michael respondeu que, por vezes, é preciso fazer sacrifícios para manter as pessoas seguras. Depois virou-se e gritou no final que tentariam ganhar o máximo de tempo possível para escapar. Sam olhou tristemente para as costas dos homens que recuavam e corriam diretamente para os braços da morte. Correndo para o local, os homens começaram a disparar sobre os monstros. Michael encorajou todos, lembrando-lhes que havia muito em jogo. De repente, um dos monstros saltou alto no ar, apontando para um homem que estava por perto. Michael apercebeu-se da aproximação do lobisomem tarde demais. O homem estava preparado para a morte há muito tempo e estava feliz por finalmente poder reunir-se com a sua mulher e os seus filhos. Mas Sam tinha outras ideias sobre o assunto. Espetou a faca no peito do monstro, que não teve tempo de alcançar a sua vítima. O tipo disse que prometeu ao miúdo que levaria o pai dele para longe daqui. Virando-se, disse que o mesmo se aplica a todos os outros guerreiros destemidos. O homem sorriu, dizendo que sentia um espírito de luta no menino. Sam respondeu que a sua determinação estava mais forte hoje do que nunca. Poucos momentos depois, o herói entrou novamente em batalha com os monstros. Criou uma bola elétrica na palma da mão e atirou-a ao seu adversário. O lobisomem foi derrubado pelo golpe e voou vários metros para trás. Sam sentiu o poder a correr-lhe nas veias. Quando vários lobisomens avançaram contra ele ao mesmo tempo, o miúdo assumiu uma postura defensiva, reunindo o máximo de força possível nas suas mãos. No momento seguinte, caiu no chão e descargas elétricas atingiram os lobisomens. Linda estava no topo nesta altura, a criar agulhas de gelo. Quando Sam realizou o seu ataque, a rapariga percebeu que era a sua vez. Uma multidão de agulhas de gelo caiu do céu sobre os monstros como granizo. Quando Linda se sentou ao lado de Sam, ele elogiou-a. De repente sentiu algo estranho. O tipo viu coágulos de energia animal a flutuar no ar. De repente, outro lobisomem apareceu e avançou contra Sam e Linda. A rapariga reagiu mais rápido que o rapaz e começou a criar um escudo de gelo para proteger Sam. Mas a barreira que ela criou foi quebrada por um golpe do lobisomem, e a própria Linda foi atirada para trás. Michael foi atraído pelo barulho lateral, e quando se virou para ver o que se passava, viu Sam e Linda deitados no chão, ao lado do monstro. Gritou para os seus subordinados se apressarem a ajudá-los. Michael e outro homem estavam ao lado de Sam num instante e começaram a disparar sobre o inimigo. O herói preocupado perguntou se Linda estava bem, e a rapariga assentiu. De repente, o seu coração começou a apertar novamente e soltou novamente um gemido doloroso. Vendo Sam naquele estado novamente, Linda ficou assustada. O herói pensou que se a cada morte de lobisomens as suas almas continuassem a ser absorvidas por ele, então o efeito negativo só aumentaria. Mas também não tinha a certeza de que Michael e os seus homens dificilmente conseguiriam suportar tantos monstros. O homem virou-se e gritou para Sam sair dali o mais rápido possível. Levantando-se do chão, o rapaz respondeu que estava bem, só que tinha gasto muita energia desta vez. Sam olhou para as costas destas pessoas que não tinham superpoderes,
mas que ainda assim sacrificaram as suas vidas pelos outros sem medo. Ele e Linda não queriam tornar-se um fardo para ninguém simplesmente porque não se estavam a sentir bem. O herói voltou a ativar a sua capacidade. Pensou que já que estavam num mundo onde o fim do mundo tinha chegado, deveriam enfrentar a morte sem medo e salvar aqueles que pudessem. Um momento depois, Sam correu para a frente, tomado por choques elétricos. Poucos minutos depois, o chão estava coberto com vários cadáveres de monstros. Todos os feridos receberam assistência médica. Aqueles cujos ferimentos não eram tão graves regressaram à base, ajudando-se uns aos outros. Michael, que abordou Sam e Linda sentados, admitiu que, a princípio, ficou muito preocupado se tudo iria correr como planeado ou se o sujeito não teria forças para continuar a batalha. Depois, o homem sentou-se ao lado do rapaz e, dando-lhe uma palmada no ombro, disse que, embora Sam fosse ainda jovem, era o mais destemido de todos os presentes. O rapaz suspirou cansado e pediu ao homem para parar de troçar dele, pois as suas mãos ainda tremiam de medo. Michael respondeu que o sujeito não se devia menosprezar e que tinha feito um ótimo trabalho. Nesse momento, Marshall aproximou-se deles. Levantando-se, Michael perguntou se a evacuação tinha sido bem-sucedida. Tendo recebido uma resposta positiva, ele e os homens que estavam por perto sorriram felizes. Depois, Michael estendeu a mão a Sam, dizendo que estava na altura de eles também seguirem em frente. O herói aceitou a mão oferecida e sorriu. Durante todo este tempo, estavam a ser observados sem serem notados através de binóculos. A França não esperava que Sam se juntasse ao grupo de ex-militares e ficasse do lado deles. Baixou os binóculos e disse que, naquele caso, o sujeito não o deveria culpar pela crueldade que tinha demonstrado, pois ele próprio tinha escolhido o seu futuro destino. Depois disso, a França ordenou a libertação de todos os que estavam trancados num caminhão próximo. Quando monstros de alto nível saíram dali, o homem deu-lhes a ordem para destruírem todos os que estavam no acampamento inimigo. Poucos momentos depois, várias dezenas de lobisomens correram na direção que lhes era indicada. Sam e Linda, acompanhados por outros militares, passaram pelo túnel. Michael deu ordem para plantar explosivos para depois rebentar com o local e impedir que os monstros utilizassem esta passagem. O homem instruiu os outros a procurarem os seus companheiros sobreviventes. Se estivesse no comando, nem pensaria em cobrir a retaguarda destruindo os carris. Poucos momentos depois, um dos homens gritou que tinha encontrado um sobrevivente, mas que estava gravemente ferido. Michael correu para o ajudar. O homem tocou no ombro do seu comandante, dizendo-lhe que não deviam desperdiçar ligaduras extra porque ele não sobreviveria com um ferimento daqueles. Michael interrompeu o homem, dizendo que ele iria definitivamente sobreviver. De repente, foi contactado por rádio e informado de que outra horda de lobisomens já se encontrava num raio de 1 quilômetro deles. Perguntou se tinham conseguido plantar os explosivos. Michael ficou horrorizado quando lhe disseram que o detonador não estava em lado nenhum. Sam decidiu intervir e disse que iria bloquear a passagem e ganhar algum tempo para eles. O homem aproximou-se do menino, dizendo que estava muito fraco e não queria colocar a sua vida em risco. Contactando o seu subordinado por rádio, Michael pediu-lhe que fornecesse os materiais necessários para a explosão e ordenou aos outros que levassem as pessoas o mais longe possível dali. Sam gritou que a sua força tinha sido restaurada e que estava pronto para lutar novamente. Mas Michael interrompeu-o, dizendo que não aceitaria qualquer objeção. De repente, o homem ferido interveio na discussão, dizendo que ficaria ali de qualquer maneira. Tirando uma granada do bolso, disse que ainda tinha uma reserva e que isso seria suficiente, pelo que o homem pediu que todos saíssem dali juntos. Michael olhou para o seu subordinado com horror, prestes a protestar. Mas o homem adiantou-se, gritando que se não se fossem embora, os rebentaria a todos juntamente com ele. Se não se apressarem, os lobisomens chegarão aqui a qualquer momento. Michael cerrou os dentes de frustração. Não tinha nada a dizer em resposta. Saudou o bravo guerreiro com lágrimas nos olhos. Depois virou-se dizendo a Sam que deviam apressar-se. Kevin pediu ao rapaz para garantir que todos os civis chegavam ao novo local em segurança. Não queria que o seu sacrifício fosse em vão. Fechando os olhos, Sam prometeu que se certificaria definitivamente disso. A morte deste guerreiro será um grande feito, e ele não permitirá que tudo seja em vão. Ao ouvir as palavras de Sam, Kevin sorriu. Os monstros já se aproximavam deles. Quando os lobisomens chegaram perto o suficiente, Kevin disse que estava na hora de irem todos juntos para o inferno.
Depois disso, puxou o pino com os dentes. No momento seguinte, houve uma forte explosão. Sam, Linda e Michael conseguiram alcançar os membros do grupo que estavam à sua frente em segurança. Michael e Sam não conseguiam partilhar toda a alegria comum da sua aparência. Viraram-se, olhando tristemente para a passagem destruída. Alguns momentos depois, Michael virou-se para Marshall, dizendo que iriam fazer uma pausa de 15 minutos. Depois, o homem olhou em redor, examinando rapidamente todos os que conseguiram salvar. Sam aproximou-se dele e disse que teriam de caminhar mais do que um dia para chegar ao abrigo e perguntou-lhe se o homem tinha algum plano de viagem. Ele respondeu que não era seguro deslocar-se à noite, por isso pretendia encontrar um local para passar a noite numa zona vizinha. Olhando tristemente para o chão, o homem disse que não deveria haver problemas porque conhece este distrito como a palma da sua mão. Sam deu um toque no ombro de Michael e disse-lhe que poderia visitar a mulher e os filhos no caminho. De repente ouviu-se o rugido de um lobisomem, atraindo a atenção de todos. Todos olharam em direção ao túnel e, por entre as nuvens de poeira, viram a enorme silhueta de um monstro. Michael caminhou até a OS seus homens e disse-lhes para estarem prontos. Na escuridão do túnel, os olhos do monstro brilharam perigosamente vermelhos. No momento seguinte, soltou um rugido ainda mais aterrador. Michael e os outros começaram a disparar sobre o lobisomem. Sam e Linda perceberam que estavam perante um monstro fortalecido. Ativando as suas habilidades, o rapaz correu para a frente gritando para os militares recuarem. Não era um páreo para um monstro daquele nível. Mas era tarde demais. O lobisomem já os tinha atacado. Agarrou um carro próximo e pretendia atirá-lo contra os militares. Os homens deitados no chão assistiram a isto horrorizados. De repente, Sam apareceu à frente deles, gritando para que fugissem. Tentou conter o ataque do monstro. Mas poucos momentos depois, o tipo foi atirado para longe. Sam não esperava que houvesse uma diferença tão grande de força entre eles. Disse a Michael que agora precisavam de tirar as pessoas comuns e que podiam deixar este monstro para ele e para Linda. Mas o homem opôs-se, dizendo que este lobisomem era muitas vezes mais forte que os anteriores e que não conseguiriam lidar com isto sozinhos. Sam disse que, embora os lobisomens sejam fortes, não são particularmente inteligentes. Estava confiante de que Michael lideraria sozinho a operação de fuga, pelo que mesmo que não derrotassem o monstro, seria muito mais fácil escapar, sabendo que todos os outros estavam em segurança. O homem não sabia o que dizer a Sam, por isso sorriu e desejou-lhe sorte por alguma razão inexplicável. Acreditava que o miúdo iria ter sucesso. Depois disso, Sam virou-se para Linda, dizendo que iriam avançar de acordo com o antigo plano. No momento seguinte, correram em direção ao lobisomem. O monstro cobriu-se das agulhas de gelo que a rapariga lhe atirou. Nesse momento, Sam decidiu atacar o lobisomem. O sujeito levantou o punho para atacar, e o seu adversário seguiu o seu exemplo, e também levantou a pata com garras. No entanto, em vez de atacar, Sam agarrou o monstro pela pata estendida. Depois disso, afastando-se dela, deu uma cambalhota no ar. O monstro levantou a outra pata para atacar enquanto o miúdo estava de costas para ele. Ao mesmo tempo, a Linda usou gelo. Sam saltou novamente, levantando novamente o punho para atacar. No momento seguinte, Sam desferiu um poderoso golpe no monstro. Esta ação do sujeito fez com que o lobisomem perdesse a paciência. O herói saltou para o lado, gritando o nome de Linda. A menina já tinha conseguido acumular energia suficiente e estava pronta para atacar. Um momento depois, altos blocos de gelo apareceram um após outro, rodeando o corpo do monstro. Sam atacou novamente o lobisomem. Mas o monstro não iria perder para as suas vítimas tão facilmente. Uma poderosa descarga elétrica irrompeu do seu corpo, ferindo Linda e Sam. Aterraram a poucos passos do inimigo. O homem que estava a assistir à luta nas sombras disse que se fosse um lobisomem comum de alto nível, não teriam problemas em lidar com ele. Graças à capacidade especial de France, que é controlar as mentes dos seres vivos, este monstro tornou-se muito mais forte. O homem tinha a certeza de que Sam e Linda morreriam ali mesmo, porque a força monstruosa do lobisomem aliada à inteligência de France era uma arma invencível. Sam conseguiu desviar-se do ataque furioso do lobisomem. No entanto, no momento seguinte, várias descargas de alta voltagem atingiram o seu corpo. Imediatamente depois disto, o monstro apanhou várias pedras do chão e atirou-as a Sam. O tipo conseguiu desviar-se de alguns, mas ficou preso em alguns sítios. Sam não percebia o que estava a acontecer. Este lobisomem lutava de forma completamente diferente dos outros. Um momento depois, o tipo voou para dentro das caixas de provisões.
Linda percebeu que Sam não conseguia lidar com este monstro. A menina criou muitas agulhas de gelo no ápice. Quando as agulhas de gelo atingiram o monstro, este ativou a sua habilidade e múltiplas descargas elétricas rodearam o seu corpo, partindo as agulhas voadoras. Mas a menina mostrou-se mais forte. As agulhas reduzidas conseguiram romper a defesa, e poucos momentos depois o monstro caiu no chão. O lobisomem não recebeu qualquer ferimento mortal, e baixando-se, correu rapidamente na sua direção, evitando as agulhas. Quando finalmente chegou perto o suficiente dela, levantou uma pata para atacar. Linda gelou de medo. De repente, a porta de um carro voou para as costas do lobisomem. Sam correu em direção ao monstro que gritava. Conseguiu atingir o lobisomem, fazendo-o voar para trás. Depois disso, o rapaz pediu a Linda para distrair o lobisomem com agulhas de gelo. Dito isto, Sam correu imediatamente em direção ao monstro para o atacar novamente. E a rapariga atendeu imediatamente ao pedido criando agulhas de gelo. O lobisomem tapou o rosto para evitar que as agulhas de gelo o atingissem. Quando Sam estava prestes a atingi-lo, o lobisomem saltou para trás. Mas o miúdo seguiu-o sem desistir de tentar atacar o lobisomem. Entretanto, o monstro evitou novamente o ataque. O lobisomem saltou uns metros para trás. Estava a começar a ficar irritado com estes ataques idiotas do tipo. No momento seguinte, o monstro soltou outro rugido. Sam sentiu choques elétricos percorrerem o seu corpo. O lobisomem copiou o estilo de Sam e bateu com as duas mãos no chão, enviando poderosas descargas elétricas para tudo num raio de poucos metros. Linda também sentiu fortes choques elétricos a percorrerem o seu corpo. Sam não reparou como um lobisomem se aproximou dele por trás. No momento seguinte, o monstro atacou o tipo. Voou contra a parede, batendo as costas dolorosamente. Sam viu o monstro formar uma bola elétrica na sua mão e estava prestes a atirá-la ao tipo. Sorriu, pensando que o seu fim também chegaria ali. De repente, Linda apareceu à frente do rapaz, recebendo o golpe. Sam conseguiu aterrar de volta no chão com a rapariga nos braços. Olhando para as costas da rapariga, viu uma marca profunda das garras do monstro. Olhou para o rosto pálido da rapariga e perguntou-lhe como se sentia. A menina não respondeu. Apenas estendeu a mão para o rosto de Sam. Mas no segundo seguinte, a sua mão caiu frouxamente no chão. Nesse momento, o coração de Sam deu um pulo. Abraçou a rapariga com mais força, pedindo-lhe que abrisse os olhos. Mas apesar de todos os seus apelos, os olhos da rapariga permaneceram fechados. O lobisomem esteve o tempo todo a observar o sujeito. De repente, a França sentiu estranhas flutuações de energia. Quando o homem se aproximou de Sam, percebeu que vinham dele. Decidiu não perder a oportunidade e finalmente livrar-se do rapaz que lhe poderia causar muitos problemas no futuro. Nesse momento, Michael apareceu na carrinha de caixa aberta com Marshall. Pegando numa arma, o homem saiu pela janela e começou a disparar sobre o monstro, sem perceber por que é que Sam não estava a fazer nada. Michael atingiu as pernas do lobisomem, enfraquecendo-o por breves momentos. Depois disso, saiu do caminhão e gritou para Sam entrar o mais rápido possível. Reparou que muitas descargas elétricas percorriam o corpo do sujeito. Depois de colocar a menina no chão, Sam disse que precisavam de sair dali, porque já não se conseguia controlar. Michael teve um mau pressentimento em relação a isso. Sam gritou para o homem fugir dali. E então o poder dominou-o, tomando o controle da mente do sujeito. Nesse momento, o monstro saltou para o caminhão. Depois disso, correu em direção a Sam, sem prestar atenção a Michael. O sujeito conseguiu desferir um forte golpe no estômago do lobisomem. Por causa disso, o monstro voou vários metros para trás. Sam continuou parado no lugar, observando o enorme corpo do monstro a cair no chão. Francie não conseguia perceber de onde é que o tipo tirava tanta força. No momento seguinte, Sam também rugiu, provocando poderosos choques elétricos, tal como o monstro tinha feito alguns minutos antes. Esta foto fez o sangue de Franz ferver. O monstro correu em direção ao sujeito, mas não deixou que o lobisomem se aproximasse, atacando o inimigo com eletricidade. Depois disso, rosnando, Sam correu para a frente. O monstro recuou perante o golpe e avançou também contra o sujeito, levantando-lhe a pata com garras para atacar. Mas Sam interceptou a sua pata, fazendo passar eletricidade através dela, através do corpo do inimigo. No momento seguinte, Sam recuou perante o monstro, segurando o braço decepado do lobisomem na mão. O sujeito aumentou a voltagem da corrente, e o membro que segurava partiu-se em vários pedaços. Nesse preciso momento, o monstro atacou o rapaz, libertando uma forte carga de eletricidade, mas Sam conseguiu desviar-se, saltando para cima. Depois disso, contra-atacou o lobisomem, atirando-o para o chão.
A dor que o monstro sentia era transmitida à França, que controlava o lobisomem. O homem não esperava que este sujeito fosse tão forte. Desenvolveu um desejo de possuir a força deste rapaz. Depois de lidar com o monstro, Sam aproximou-se de Michael para verificar se estava tudo bem com ele. Sem notar qualquer dano no corpo do homem, o rapaz seguiu o seu caminho, ignorando todas as perguntas que lhe foram feitas. Aproximou-se da rapariga caída no chão e pegou-a nos braços. Quando Sam se apercebeu que já não respirava, vários raios começaram a atingir aleatoriamente o chão em redor do rapaz, fazendo com que este perdesse os sentidos. Melissa também se apercebeu deste fenômeno e percebeu que Sam estava a enfrentar problemas. Algum tempo depois, Sam recuperou a consciência e viu uma rapariga pendurada sobre ele. Ela admitiu que não esperava que o rapaz fosse capaz de acordar depois de derrotar um monstro de alto nível. A situação em que se encontravam deixou o rapaz envergonhado e tentou afastar-se da rapariga. Mas ela disse-lhe para não se mexer. Embora conseguisse manter a mente, a sua alma estava muito enfraquecida. Depois de tocar na testa do rapaz, ela disse que lhe mostraria o caminho para melhorar a alma da fera. A rapariga sinceramente não percebia o que atraía Linda naquele rapaz. Disse que se Linda fosse fazer um contrato de morte com ele, não a impediria de o fazer. Sam perguntou o que tinha acontecido a Linda. A menina respondeu que estava bem e que o amigo a tinha levado para um local seguro. Após receber uma resposta da sua parte, o rapaz perguntou quem era a rapariga que tinha à sua frente. Colocando uma madeixa de cabelo atrás da orelha, respondeu que tinha passado tanto tempo que ela própria se tinha esquecido de quem era. Aproximando-se do seu rosto, a rapariga sussurrou que só se lembrava de que, após a grande batalha entre humanos e demônios, deixara a sua casca física e cair num sono profundo, tornando-se una com os seus descendentes de sangue. Explicou que os descendentes são os chamados guias para pessoas como ela. O principal propósito da sua existência e de outras criaturas como ela é contar o que realmente aconteceu para que as pessoas possam perceber como resistir. Sam ficou surpreendido quando soube que a rapariga estava de alguma forma ligada à grande guerra entre demônios e humanos. Ela decidiu que, para lhe tornar tudo mais claro, deveria começar a sua história a partir do momento em que Deus descesse à Terra. A menina disse que, à custa da sua própria vida, Deus criou tudo o que existe nesta terra, e confiando nas leis que deixou, os organismos vivos começaram a reproduzir-se. Isto aconteceu até que o diabo, que é o inimigo de Deus, entrou nesta terra pura e imaculada. Portanto, o diabo começou a encantar as pessoas, e assim começaram a aparecer os seus seguidores, chamados de raça demoníaca. Durante muito tempo, as duas raças estiveram em desacordo até que apareceu uma pessoa especial. Abel queria pôr fim a esta rivalidade interminável e desafiou os demônios, liderou a humanidade e erradicou toda a raça demoníaca da Terra. Entretanto, o diabo conseguiu fazer o seu movimento, colocando forças demoníacas no coração de todos os seres vivos, pelo que, embora os demônios tenham desaparecido, os conflitos entre as pessoas não pararam. Cada vez que os conflitos atingiam o auge, novos demônios nasciam. Quando algo deste gênero acontece, todos os seres vivos sofrem mutações sob a influência do poder do diabo. Sam perguntou-se quem era realmente o diabo. A menina tocou no peito do rapaz, dizendo que não tem uma casca física, vive no coração das pessoas. Ela disse que aqueles monstros que foram mortos eram demônios. As pessoas consumidas pela ganância também se tornam demônios. Se Sam não tivesse resistido à tentação da alma da besta, ele também se teria tornado um deles. Envergonhado pelo toque dela, o rapaz perguntou se havia alguma forma de resistir aos demônios. Sorrindo, ela respondeu que nem tudo era tão desesperante como parecia à primeira vista. Ela explicou que, como os demônios foram criados pelo diabo, precisavam de um líder, que já tinha sido deposto há muito tempo, e iriam lutar entre si desesperadamente até escolherem um novo rei demônio para os liderar. Se aparecer uma pessoa capaz de matar o novo rei demônio, a essência maléfica nas almas de todos os seres vivos, dissipar-se-á sem deixar rasto. Pelas palavras dela, o rapaz compreendeu que até aquele momento, pessoas e demônios estavam no mesmo barco. A rapariga confirmou o seu palpite. Um demônio não tem de ser mau, tal como uma pessoa não tem de ser bondosa. Depois disso, os dedos dela fecharam-se à volta do pescoço do rapaz. Sorrindo maliciosamente, disse que, embora parecesse uma maestrina, não tinha necessariamente de ser tão gentil como eles.